Estamos hoje aqui reunidos aqui, na verdade hoje dia 4 de março, né, é o Dia Mundial da conscientização para a luta contra a obesidade, né, uma doença crônica de tão difícil tratamento e que sofre muitos preconceitos, né. Então, para isso, eu resolvi fazer um bate-papo aqui, né, um podcast que agora está na moda, né, e tive a honra, né, deles aceitarem o convite. Convidei 2 pacientes, né. Eu convidei o Vinícius, né, que ele vem representando o grupo masculino, né, dos pacientes que fizeram a bariátrica comigo, e convidei a Samira, também, representando o grupo feminino, né. É legal porque daí vai ter os 2 aspectos aqui, né. Então eu queria apresentar, né, e primeiramente agradecer muito a presença, a disponibilidade de tempo de vocês virem aqui com a gente, né, e é muito legal. É bacana porque a gente consegue, trocando figurinhas, batendo papo, consegue desmistificar muitos tabus que vêm agregados à cirurgia bariátrica, né. Então, obrigado pela presença, Vinícius, vamos lá. Obrigado pelo convite, doutor. Obrigado, Samira, pela companhia aqui. Imagina. É um prazer falar sobre isso. Eu sou operado há menos de 8 meses e para mim realmente é um prazer compartilhar o quanto a cirurgia mudou a minha vida, né? E espero que possa mudar de muitas pessoas. E passo já a palavra para a Samira aqui, feliz porque ela tem muito mais tempo de cirurgia que eu e de ver que ela está tão bem assim. É um prazer estar aqui contigo, Samira. Obrigada. Bom, eu também quero agradecer, né, primeiramente ao doutor Rodrigo por esse convite. Realmente, eu fiz a cirurgia há 10 anos e aceitei o convite na hora, né, como uma forma também de desmistificar esses tabus, né. Eu estou super bem com a minha cirurgia, enfim, adorei o convite. O que eu puder contribuir nesse bate-papo. Obrigada também pela companhia, Vinícius. Uhum. Queria falar um pouquinho sobre números de obesidade, né? Só para a gente ver como o problema é gigante. Hoje a gente tem no mundo, a gente tem 1 bilhão de pessoas portadoras de obesidade, né? E o grande problema é que os jovens, cada vez mais, eles estão tornando-se obesos. Então, os jovens, eles chegaram a quadruplicar. Tem dados estatísticos, né, números, que de 1999 até 2022, chegou a quadruplicar o número de jovens obesos. E esses jovens que vão ser o futuro, né? Então, a previsão é que 2035, que não é tão longe, veja, daqui a uns 11 anos, é a gente ter quase 2 bilhões de pessoas com obesidade no mundo. Então, de cada 4 pessoas no mundo, uma vai ter obesidade. E o mundo vem cada vez mais perdendo essa luta, essa guerra, né? Tem também um estudo dos Estados Unidos que começaram a prever que a obesidade seria um problema de saúde pública em 1990. E daí eles começaram a atuar contra isso. E isso só aumentou. Então, 10 anos depois foi avaliado e não tornou-se eficaz as maneiras de controlar a obesidade. E daí, 10 anos depois, se reavaliou, só aumentou a obesidade. E a previsão é que aumente mais nos próximos 11 anos, então 2035, né? É, Vinícius, conte um pouquinho então da tua trajetória, assim, como é que foi, né? Então, como é que foi tua vida? É legal contar desde mais ou menos desde a infância. Sim, Você começou a ganhar peso quando era criança, na exato. adolescência. Eu acho que quase todos os obesos que chegaram ao ponto que eu cheguei, uma obesidade mórbida, né, que eu até vou falar a respeito desse termo, começaram de pequenos, né? Então, assim, o doutor falou dos Estados Unidos, eu fui em 1993, eu tinha 11 anos, eu sou de 82, e eu fui com meu pai para os Estados Unidos. E me chocou lá o número de pessoas obesas, assim, porque não estava acostumado a ver tanta gente super gorda, gente com carrinho e tal. Então, até aconteceu uma coisa curiosa na viagem, eu já era gordinho, né? E o meu irmão era magrinho, então nós tínhamos, ele me chamava de gordo sempre era aquele briga de irmão. E daí, a uma certa altura, ele começou, chamou tanto a nossa atenção que ele ficava apontando para as pessoas. Ele tinha 8 anos, ele apontava, olha o tamanho daquela pessoa, olha como ela é gorda, não sei o quê. E daí o meu pai falou, Guilherme, não fale mais, porque aqui tem muito latino, eles vão entender que você está chamando ele de gordo. Aí ele escolheu o termo whale, para se referir, que é o pior nos Estados Sim. Unidos. Não, pior ainda, pare de reparar nas pessoas. Mas aquilo me chocou bastante, assim. E eu já tinha isso internalizado, esse problema com a obesidade, né? Na época não era obesidade, era um sobrepeso infantil, assim.
Mas porque eu sempre lutei contra isso mesmo. Eu sempre fui aquele que tinha uma capinha de gordura desde pequenininho. O meu irmão era bem magrinho, parecia as costelinhas. Pelo menos é como eu me lembro, né? Como eu tenho aquela imagem para mim. E, claro, isso da infância vai criando muitos estigmas, muitas coisas ruins, né? Eu demorei muitos e muitos anos para conseguir tirar a camiseta na praia, por exemplo, né? Na infância, na adolescência, eu não fazia. Bem pequeno, sim, mas depois, quando começaram a me chamar de gordo, meus amigos, às vezes querendo tirar um sarro ali, aí aquilo já me travou. Então, eu sempre tive esse sobrepeso. Minha mãe, nós sofremos, eu estava junto no carro, nós sofremos um acidente quando eu tinha 5 para 6 anos. Minha mãe ficou na cadeira de rodas. E eu fui morar com a minha avó e com o meu avô. Fui criado por eles lá junto com a minha mãe. E minha avó é a melhor cozinheira do sul do mundo. E o meu avô era dono de uma distribuidora de bebidas, de refrigerante. Então, eu tinha aquilo à disposição, até como uma forma de compensação, muito amor, né? E ainda calhou que nós morávamos numa casa de 2 andares, eu era o único que dormia no andar de baixo, o andar da cozinha. Então, muito liberado, eu comia muita coisa, comia demais, comia mal. E chegou uma certa altura, mas eu sempre tive essa tendência. Isso é interessante. Vinícius, veja, você falou um ponto bem interessante, como as pessoas tentam suprir Sim. uma carência afetiva com a comida, né? Sim. Porque daí, Isso. para agradar você, uma criança e tal, a melhor coisa é fazer o bolo da avó Sim. e dar um belo refrigerante, uma Coca-Cola Exato. lá e tal, e a criança fica feliz, né? Sim, não, eu estava naquela situação da mãe na cadeira de rodas e tal, Sim. ninguém ia negar, né, ser duro comigo ali. Mas ainda assim, e isso eu acho que é um ponto importante, né, na discussão, eu tinha primos que comiam tanto quanto eu ou mais e que continuavam esbeltos, né, que é até meio revoltante, aquele magro de ruim, né, ou eu era gordo de ruim. E sempre fiquei naquilo ali. Então, chegou a um ponto, daí acho que quando começa a chegar a adolescência, você começa a se interessar menina, para o menino e tal, aquilo aí começa a pegar mais, né? Então eu ia nas festas, eu ficava muito envergonhado de pedir uma menina para dançar, porque eu era o gordinho, não sei o que e tal, eu ficava sempre mais retraído. E foi nessa altura que eu resolvi fazer alguma coisa pela primeira vez, assim. E daí procuramos lá uma nutricionista lá em Cascavel, eu fui, fiz um tratamento, consegui perder um certo... Mas assim, como é que eu consegui perder esse peso? Nós tínhamos uma pessoa que trabalhava conosco, então assim, as minhas refeições eram porcionadas por ela, eu só estudava, não tinha que trabalhar, então ia para academia, fazia tudo o que tinha que fazer. Daquela forma eu consegui perder peso a primeira vez. Perdi peso daquele jeito, quando eu vim morar em Curitiba já na faculdade, ganhei de novo, rapidinho. E foi só sair daquela, e era uma rotina, eles controlavam tudo que eu comia mesmo. Aí ganhei de novo. Aí aqui em Curitiba conheci uma menina, me apaixonei por ela, emagreci, conquistei a menina. Aliás, ela foi para fora, emagreci de depressão, conquistei a menina. Comecei a namorar com ela e engordei tudo de novo. Aí perdi a menina. Aí emagreci de novo. Então, assim, eu acho que a vida do obeso é muito, a minha, pelo menos, eu vejo muitos relatos parecidos, são altos e baixos. Uhum. Mas, a partir do ponto que eu passei o meu pai falava, depois que você passar dos 3 dígitos, você não volta mais, né? No meu caso, como eu sou alto, eu tenho 1,90 m, era fácil passar dos 3 dígitos e até conseguia baixar. Mas não conseguia baixar ao ponto que eu precisava. Então, sempre, e era sempre no reganho, a sanfona sempre estica um pouco mais no reganho, né? O efeito sanfona ele é cruel porque ele vai sempre um pouco mais para lá. Então, eu fui de 100 para 95, daí a pouco de 110 e sempre voltava um pouquinho mais. E chegou ao ponto aí de, finalmente, aí eu me casei. Quando eu conheci minha esposa, e inclusive ela pode me processar por propaganda enganosa, porque eu conheci ela, eu tinha 95 quilos. Ela dizia que eu tinha até menos, é possível que eu tivesse menos mesmo. E eu conheci ela, ela tinha então um namorado com 95, ela teve um noivo com 115, ela casou com um cara de 125, e eu cheguei a 160, foi o meu maior peso, foi quando eu fiquei apavorado, né? Teve a pandemia também que me assustou muito, porque os obesos morrendo mais de Covid e tal. Então, aquilo me assustou bastante. Foi quando eu comecei a finalmente mexer. Falei, não, tem que fazer alguma coisa que Vinícius, acho que ela não vai te processar porque ela continuou casada, né? Pois é. Então tá bom. Ué, Ela continuou por te enquanto, amando. ela tem bastante Isso. prova, ela pode fazer. Mas foi isso. Daí chegou a esse ponto realmente de eu chegar. Quando eu bati 160, e também tem essa questão da terminologia obesidade mórbida. Eu só vi aqueles super gordos nos Estados Unidos. Aqui a gente vê menos, né? Mas começou a ver cada vez mais, como o doutor falou, os números aumentam, né? E quando eu bati um peso que o meu IMC passou a ser de obeso mórbido, aquilo me deixou assim
meu Deus do céu, eu sou um cara que podia estar na televisão, sendo operado por aquele cara, né? Daqui a pouco eu não consigo me mexer mais. Sim. E essa projeção que me assustou. Eu tô com 160 hoje, porque eu lembrava o peso que eu tinha quando eu entrei no meu trabalho anterior. Eu entrei lá com 130. Em 5 anos eu já estava com 160. Eu falei, pô, então quando eu tiver 45, eu vou estar com 190, e com 50 eu vou estar com 200 e poucos, aí aquilo me deixou apavorado. Eu não preciso tomar uma atitude que realmente. E aí, pesquisando sobre a cirurgia, me tranquilizei em relação, nós vamos falar bastante dos medos da cirurgia, né? E fiz a cirurgia 8 meses atrás, estou aqui com É. 60 quilos a menos, né? Eu fui trabalhar agora em outro lugar que algumas pessoas já me conheciam, algumas não me reconheceram, né? Porque também estou careca um pouco mais, mas a questão do peso realmente é uma diferença absurda, muda Mas a vida o completamente. grande desafio, né, na verdade, isso não é perder peso, né? O grande desafio é você conseguir manter, Exato, porque a pessoa perde 20, 30 quilos, né? Ela consegue eliminar na dieta, sim, exercício e tal. Só que tem sempre uma coisinha na vida que te tira do prumo. É a hora sim, que te tira do eixo ali, um estresse de trabalho, ou dormindo pouco, ou, né, alguém com problema de saúde na família e tal. sim. E daí acaba te desestabilizando e fazendo com que reganhe peso muito fácil, né? É. E até eu citei os meus primos, porque convivo com eles até hoje, e eles comem muito mais do que eu. Sempre comeram mais do que eu, pelo menos é a impressão que eu tinha, mas é fato. E, e por que isso acontece, doutor? Por que assim, eu tinha tanta dificuldade, eu e meu irmão, né? Falei, não, isso deve ser alguma coisa que esteja atrelada à nossa origem, ao sangue, né? Isso. É isso mesmo? Isso é bacana de explicar, porque, veja só, fundamentalmente as pessoas hoje desenvolvem obesidade grau 3. Hoje a gente até não fala muito mais de Sim, obesidade mórbida, né? Que é um termo meio pesadão, assim, né? A gente fala obesidade grau 3, né? Que seria índice de massa corporal acima de 40. Então, para chegar nisso, não é qualquer um que chega. Então, a pessoa já tem que ter uma propensão genética para isso. E isso é legal da gente pensar na evolução da raça humana, né? O que era há muitos, né, muitos e muitos anos atrás, né, sei lá, 50 mil anos atrás, como foi. Então, a gente vivia numa caverna e a gente precisava sair da caverna na chuva, descalço, para ir caçar, né? Então, o que fazia a gente sobreviver durante longos períodos na caverna sem comida era toda uma estratégia do corpo em conseguir preservar a energia. E então as células de gordura do nosso corpo, elas são muito inteligentes. Então elas sabem, tipo, estou muito tempo dentro da caverna, não tenho energia e tal, elas vão poupando, elas economizam energia, entram no tipo modo econômico e não deixam você despender energia, entende? Então o nosso corpo a vida inteira foi treinado para sobreviver em longos períodos de falta de comida, né? E o mundo, nos últimos 35 anos, ele mudou, né? Se a gente for pensar, a Idade Média, faltava comida, né? Século passado, por exemplo, muitas guerras e tal, faltava comida, né? Os nossos avós passaram fome, né? Então não tinha fartura de comida que tem hoje. E agora a produção a nível mundial de comida é estratosférica, né? E daí agora, 35 anos para cá, a gente está vivendo um mundo obesogênico. E hoje a gente não precisa sair de casa para caçar, a gente iFood, né? Propaganda iFood, É né? verdade. Mas a gente manda comida vir e é muito fácil o acesso à comida. A gente tem carro, a gente tem elevadores, cada rolante. Hoje a gente não precisa nem levantar do sofá para trocar o canal na TV, né? Então o mundo virou propenso para a pessoa ganhar peso, né? Então por isso que a obesidade daí cresceu em números alarmantes agora e é o grande problema de saúde pública no mundo, né? de fato é uma questão genética, assim, porque Sim, isso tira um pouco da culpa, né? Porque a gente isso. carrega isso de ser tem esse julgamento, né? É, Porque você não faz tanto exercício, é porque você não se alimenta bem, mas, poxa, eu tô comendo menos que o cara aqui, ele tá magro, eu tô gordo, como é que isso isso mesmo. acontece? Né? Isso, veja, você já conseguiu emagrecer um monte, chegou a emagrecer lá na Sim, raça, lá, né, 20 quilos, por exemplo. Só que daí isso não se mantém, né? porque existe uma coisa que a gente chama de set point, né? Então, à medida que você vai perdendo peso, o corpo vai aprendendo que ele precisa economizar energia, né, poupar energia, e ao mesmo tempo aumentam hormônios da fome no estômago, que é a grelina, hormônios do intestino,
e esses hormônios bombardeiam o nosso cérebro. Existem áreas cerebrais da fome, e que são bombardeadas pelos hormônios, fazendo com que você tenha muita fome. Então, depois você está morrendo de fome e você está no modo econômico. Aí, nessa hora, você reganha todo o peso. Eu vou fazer uma provocação como jornalista aqui. É. E o que garante, né? Mas eu fiz a cirurgia, emagreci bastante e tal. Como é que eu tenho uma certa segurança de que eu não vou ter esse reganho agora, ou um reganho tão grande como eu tive, que recuperando sempre mais, recuperando e ganhando mais? Isto. Então, veja, a gente brinca que a fase de lua de mel da cirurgia bariátrica são os primeiros 2 anos, né? Então, isso é bacana agora, a Samira, que tem que Sim. estar com, né, com bem mais tempo de cirurgia, né? Ela falar o segredo. Mas você tem hoje uma facilidade enorme em perder peso. Se você se cuidar um pouquinho, você já vê o resultado. Sim. E não tem aquela absurdo, assim, do reganho de peso tão rápido, né? Inclusive, me perguntaram isso, mas, poxa, se você está comendo menos, está fazendo exercício, por que você não fazia antes? Né? Mas não, mas é que agora, além de ter a questão momentânea, pelo menos nesse início, de você ter uma restrição bem grande, né, no começo, você não consegue comer tudo que você comia antes, nem próximo a isso e tal. Eu sinto que o corpo trabalha a favor. Eu acho que isso é o principal, porque meu corpo antes parecia que jogava contra mesmo, Isso é a mesmo. célulazinha querendo manter. É mais ou menos assim, para dar uma ideia, assim, você foi transformado num magro de ruim. Sim. Mais ou menos que nem teus primos lá, que eram magros de ruim, né? Então, existe uma facilidade enorme em perder peso, mas lembrando, essa é a lua de mel, você está nos primeiros 2 anos da cirurgia, e agora é a hora, né? Fazer tudo certinho. Por isso que eu, como eu disse no começo, eu fiquei muito feliz de ver a Samira aqui super bem depois de tanto tempo de cirurgia, porque isso é uma questão que me preocupa, né? A gente ouve falar, e o reganho, o reganho, o reganho. Isso. O doutor já até mostrou uma vez para mim uns gráficos lá, que de fato, na média, há um reganho depois de certo tempo, mas não é um reganho como o que eu tive, que não era só um reganho, era um reganho mais um ganho. Esse sutil aumento de peso depois do 2º ano é normal e esperado, e acontece com todo mundo, né? Inclusive, às vezes E daí, no longo prazo, se estabiliza. Às vezes é pelo aumento da massa magra também, né? Porque isso é uma questão que eu vejo que as pessoas às vezes ficam bombadas, não tem como você não ganhar peso com músculo, né? Mas queria passar a palavra agora para a Samira. Samira, conta um pouquinho da sua vida aí para nós, né? Então tá, primeiro eu só queria te responder essa história do peso ali, esse reganho tão preocupante. Então eu posso te dizer que com 10 anos de cirurgia, eu estou com o mesmo peso do mínimo que eu fiquei quando fiz a cirurgia. Não que no meio dessa história, em 10 anos, não teve pequenos reganhos, mas daí vai de você puxar a cordinha de novo e voltar, né? Mas daí não é tão difícil que nem naquela época. Bom, gente, a minha história é o seguinte, é um pouquinho mais longa que a tua, porque eu sou mais velha. Mas assim, na realidade, eu não na infância, eu não me lembro de ter tido problemas com obesidade, tá? Mas eu tinha uma família, na realidade eu vim de uma família que comer pouco era feio. Então, na realidade, eu tenho uma lembrança muito grande, assim, digamos lá da Bá, que trabalhava na casa do meu avô fazendo aviãozinho, porque enquanto eu não comesse a última colher daquele prato fundo de feijão com arroz, eu criança, eu não ia brincar ou eu não ganhava tal coisa. Então a coisa começou ali. A única pessoa que lutava para que eu não comesse tanto era minha mãe, no meio de uma família enorme que lutava para que eu comesse bastante. Avô, que morava perto, essas coisas assim. Eu lembro que a minha primeira dieta, eu não estava satisfeita com o meu corpo aos 13 anos. E na época meus pais me trouxeram aqui para Curitiba, eu vim num endócrino, não perguntou nada para mim, me deu um negócio formulado lá. Eu emagreci 12 quilos sim, recorde. E ali começou a minha vida. Não estou colocando a culpa, eu não sei, mas ali começou a minha vida de sanfona. Então, Samira, você tem ideia do que você tomou? não, era um formulado lá, não tenho a mínima ideia. Eu imagino. Você deve ter usado derivados de anfetamina. Isso também, doutor, com muitos anos, né? Assim, atrás. Os nomes que era prescrito muito aqui no Brasil era Femproporex, Anfepramona, Dietilpropiona, e esses são medicamentos extremamente potentes que aceleram o metabolismo e bloqueiam totalmente a fome. Sim. E daí você não precisa comer, era só tomar água e não precisa comer. Doutor, nem dorme, né? eu fiquei 40 dias comendo palmito e tomate. E me achando o máximo, porque eu não tinha fome nenhuma. Só que não preciso contar para vocês o que aconteceu depois, tá? Então daí assim, eu voltei assim. Aí foi adolescência, assim, e voltava. E como você falou,
perdia 5, 10, ganhava 20, e assim ia, né. Aí, também, que nem você, casei do jeito que eu tô agora, né, também poderia ter sim, propaganda enganosa. Casei, beleza e tal, foi uma fase boa, claro, aquela dieta pra casar, né. Daí casei, tudo, daqui a pouco, na primeira gestação, eu engordei 30 quilos, com essa altura, né, eu sou baixinha, gente. Daí, assim, já foi difícil pra voltar, não consegui voltar tudo, mas aquela dieta. Segundo filho, fiz com nutricionista, engordei 9 quilos. Depois que o filho nasceu, gente, os estressores da vida, assim, eu tinha uma fase bem complicada da minha vida, muito trabalho, 2 filhos. Eu engordei depois da gestação também do segundo filho. E daí não parei mais, entre dietas e idas e vindas. Aos 40 anos eu falei: "Vou tentar de novo". Tentei novamente uma dieta, fiquei no peso que eu queria. Tenho fotos para provar, estava super bem, mas não adiantava, porque era assim, a hora que eu chegava no peso que eu queria, era como se desse um start, então agora eu posso comer tudo e voltava toda aquela. E daí aos 42 anos, que eu acho que daí foi o meu eu decidi parar de fumar, eu fumava muito. O que foi bom, ter parado de fumar. Mas em compensação ali não teve mais jeito, ali foi eu transferi toda a minha ânsia pela comida, minha necessidade de comer, a minha necessidade de fumar, desculpa, foi tudo pra Sim. comida, entendeu? Então assim, eu me permitia, eu me permitia. E teve uma fase da minha vida que não tem aquela história de dizer assim: "Ah, engordou porque não comia". Não, engordei porque comia, eu jantava uma pizza brotinho com Coca zero, claro, né, e trabalhando, assim, no computador. Aquela época eu trabalhava 18, 19 horas por dia, às vezes, e eu ficava, assim, enlouquecida na frente do computador, jantando na frente da televisão. Eu tinha conta no bar do lado que era assim toda noite, ou um X mignon com ovo e não sei o quê, ou uma pizza brotinho e coca, e assim eu ia. E daí eu lembro que eu consultei um médico aqui em Curitiba, assim, mas eu consultei na realidade era um médico, não era cirurgião. E daí ele falou uma coisa pra mim que me pegou muito. Ele olhou pra mim e falou assim: "Você tem filhos?" Eu falei: "Tenho". "2? Qual a idade?" "Tá. Você quer vê-los crescer?" E daí eu caí em mim e falei assim: "Gente, mas eu já tentei muita e não é fácil, não é fácil, não é fácil". Aí procurei, uma amiga minha, me indicou o doutor Rodrigo, fui lá, eu não tive dúvidas, eu saí do consultório, assim, super certa de que era aquilo que eu queria, e hoje eu só me arrependo de não ter feito antes. Assim, esse é o meu arrependimento, é não ter feito antes. Por que que eu sofri tanto? Né. No meu caso, eu já estava também com os meus exames bem alterados, esteatose hepática. Quando eu fui fazer a cirurgia, realmente eu precisava. Eh, eu fui super bem na cirurgia, minha recuperação foi excelente, né. Eu acho que você tem seguindo as orientações médicas, da nutricionista também, né, enfim, da equipe toda, você seguindo tem tudo para dar certo, né. E passada essa fase da lua de mel, tem que aproveitar essa fase da lua de mel. Aproveite essa fase da lua de mel. Se eu posso dar um conselho, né, para os novatos da bariátrica, é assim: aproveite essa fase da lua de mel para mudar seus hábitos. Porque eu sempre falo, o doutor Rodrigo não operou o meu estômago, eu brinco com ele. Sabe, a nutricionista Elis, que Aham. trabalha muito com a gente, né, Isso, uma querida. a Elis, ela chama do pessoal que acabou de fazer a cirurgia, ela chama de baby body, né. É? Sabia disso? Não, Chama baby body. não sabia, sério? Então o Vinícius é um baby Ah, body, então você né, é baby body. baby Ah, body. então eu sou old body. Ah, eu sou old body. Hã. Ativar. É, então tá. Mas assim, ó, Tem uma reunião que a gente fez e uma paciente falou: "Não, então eu sou Jurassic body". é, é verdade, eu tô soube nessa linha aí. Jurassic body. Mas assim, ó, o doutor Rodrigo, ele pra mim, ele não operou só o meu estômago, que eu falo, operou a minha cabeça. Por quê? Porque quando eu fui fazer a bariátrica, gente, eu não comia uma fruta, um legume, uma verdura. Não comia. Sabe aquela coisa? Não gosto, acho que não gosto. Como que hoje eu adoro? Então não é que eu não gostasse, hoje eu não como por obrigação, eu realmente tenho vontade disso. Então quando você começa a ver o teu corpo mudar, quando você começa a ver, você tem que aproveitar para transformar isso numa vida mais saudável, porque passada aquela lua de mel, né, você pode realmente ter reganho, mas se você se cuidou, se você faz atividade física, se você muda teus hábitos alimentares, maravilhoso, né. Então eu só tenho a agradecer a cirurgia mudou minha vida e mudou inclusive minha vida pessoal, porque eu larguei uma empresa de anos de família, fui fazer psicologia
e hoje eu tô trabalhando com pacientes pós-bariátricos. Adoro isso, é isso que eu quero fazer, porque eu acho que isso é como é que eu vou dizer assim? É uma ajuda, é uma missão. É uma missão para ajudar as pessoas a não ter esse reganho, né. Não que eu acho que todos, ao contrário, eu acho que o doutor até tem um índice bem pequeno, né, de pessoas com reganho de peso, né, porque as pessoas que vão ali parece que seguem certinho. Felizmente, Exatamente. felizmente. Doutor, eu queria fazer uma pergunta. Vamos lá. Uma pergunta que me causa curiosidade, até porque eu escuto muito de pacientes, que querem fazer bariátrica e tal. Por que o paciente, antes da bariátrica, tem que se submeter a uma dieta rigorosa? Porque eu lembro que na minha época eu tive e eu pensava assim, na época: "Mas por que que eu tô fazendo essa dieta se depois eu não vou mesmo conseguir, entre aspas, comer, né? Por que que eu tenho que fazer isso agora?". Eu queria saber hoje, depois passado Então, 10 anos, eu gostaria de saber isso. você sempre ficou com essa curiosidade. Sempre. É. Aham. É o seguinte, na verdade é fundamental perder esse peso antes da cirurgia para pacientes que são super obesos, né? Super obeso é aquela pessoa que tem índice de massa corporal acima de 50. Aham. Então são casos bem mais com mais obesidade. Tem até pacientes com índice acima de 60, 70, até 80, né? Então são muito obesos. Esses pacientes, eles devem emagrecer no mínimo 10% do peso inicial para poder se submeter à cirurgia. Porque Hum. quando a pessoa elimina, imagina, ela tem 250 quilos, né? E ela consegue eliminar 10% no pré-operatório, ela vai diminuir muito o tamanho do fígado, que esse peso sai muito rapidamente da gordura do fígado. Uhum. E a gente, na cirurgia, a gente precisa acessar o estômago levantando o fígado. Então, Hum. tecnicamente, um super obeso, muitas vezes pode ter muita gordura no fígado e que torna a cirurgia muito perigosa, até muito difícil. E diminui gordura abdominal, melhora a questão ventilatória, né? O pulmão expande melhor. Então, para uma pessoa de 250, 270 quilos, emagrecer 10% é fundamental e muda a trajetória toda, né? Porque a cirurgia é mais segura, tudo. Uhum. Quando a gente está falando de alguém que tem 38 de índice, 42 e tal, a gente pede para fazer essa dieta, principalmente para a pessoa não fazer as despedidas, né? E tem muita gente Ah. que vai, vou operar quarta-feira, segunda-feira ele está indo no rodízio de churrascaria, né? E daí ele come muito mais do que ele pode e ele vai já estufado para o centro cirúrgico, vai mal, né? Até meio desconfortável. E acaba ganhando um peso que não era dele. Então ele tinha um peso X, aí ele vai para a cirurgia com 5 quilos a mais, entende? Então, por isso que esse pé no freio ali na véspera é bem legal, é muito bom. Eu sei que muitas pessoas falam que fazem a dieta, mas Aham. tem muita gente que não faz. E daí, doutor, eu falei que eu fiz, mas não fiz para enganar. Mas na verdade está enganando eles mesmos, né? Sim, né, entendi. Mas então é Entendi. muito importante para o super obeso, mas no geral, assim, é só para dar uma seguradinha Não, mas mesmo. agora já passou na época, só que eu estava assim: "Mas por que que eu tenho que", eu estava revoltadinha. Você perdeu bastante peso na dieta? Porque eu perdi 6 quilos na dieta Na dieta, pré-operatória. sim, aham, 5 quilos, na época, O que a gente no na final dieta pré. E essa dieta pré-operatória, normalmente, ela é muito mais difícil do que o de pós. Sim, Porque ali você tem os hormônios da fome, então sim. você, além da ansiedade que vem, né, na véspera da cirurgia, tudo, você ainda está sendo bombardeado com a grelina, os hormônios da fome. Então, esses 5, 6 quilos são muito difíceis. Só que eles normalmente você vai reganhar o peso depois. Só que como não dá tempo de reganhar, porque você já vai faz a cirurgia Uhum. e dali você já embala na perda de peso melhor, né? o doutor falou da questão do hormônio, do magro de ruim e tal, também, né? Operar a cabeça, né? Além do físico ali. Isso tem muito a ver, né? Porque não é só a questão da restrição de espaço, que o estômago fica menor. Antigamente falavam de cirurgia de redução do estômago, reduz o estômago. Não é só isso, Isso. né? De fato, a gente muda a cabeça também porque mudam os hormônios. A questão hormonal muda, né? Alterada, né? Tanto que antigamente o conceito da cirurgia era uma cirurgia bariátrica, que a cirurgia bariátrica trata peso, né, para emagrecer, mas era o conceito de ser uma restrição, diminuindo o tamanho do estômago e mexendo no intestino, interferindo na absorção dos alimentos. E isso é o que sempre se acreditou, né? Daí, em 1995, tem um cirurgião americano, Dr. Walter Poyes, que é muito legal.
Inclusive, ele é cartunista, ele é cirurgião e cartunista. E ele ainda faz, os cartoons dele são espetaculares, bem legal. E ele publicou um artigo que é um dos mais famosos, mais lidos no mundo da bariátrica, que ele falou o seguinte, ele falou, quem iria imaginar, né, uma cirurgia no estômago ser o melhor tratamento para o diabetes tipo 2, né? Isso que ele chamou a Uhum. atenção. Foi em 1995 isso. Por quê? Porque os diabéticos tipo 2, quando eles fazem a cirurgia, né, na grande maioria das vezes ali, até aqueles que já usam insulina, já são mais avançados assim, eles fazem a cirurgia na segunda-feira, na terça-feira à noite, quarta de manhã, estão indo para casa, usavam insulina. E a gente consegue dar alta para eles, muitas vezes sem o uso de insulina até. Muito rápido. E daí, por que será que funciona tão rápido, né? A pessoa nem emagreceu, deu 24, 48 horas, não deu tempo de emagrecer e o diabetes já reverteu. E daí começaram a estudar o porquê disso e descobriram que era uma mudança muito grande nos hormônios, especialmente ali do intestino, né? E esses hormônios, por isso que agora a cirurgia mudou para cirurgia bariátrica metabólica. Cirurgia metabólica é o seguinte: a gente mexe num órgão do organismo e a gente atua em outro órgão. Então, a gente mexe lá no estômago, intestino, e na verdade a gente mexe no pâncreas. Então, os Hum. hormônios intestinais, vários deles, GLP-1, PYY, GIP, eles mudam e eles vão conversar com o músculo, conversam com a gordura corporal, conversam com o pâncreas, com o fígado, inclusive com o cérebro. Quando a Samira fala que, ah, não, operou meu cérebro, na real, a gente opera o estômago, mas na real mesmo a gente opera o cérebro, né? Porque o paladar Sim. muda radical, né? O olfato, né? No pós-operatório, os primeiros meses ali, a pessoa vira faro fino, né? Ela vira um ratatouille, né? Ela sente cheiro de tudo, o paladar fica mais aguçado, fica intolerante para doce, para gordura e tal, e fica mais fã de salada, verdura, né? Tudo. É, e uma outra coisa também, assim, a gente fica realmente mais farofino. Não é só no começo, doutor, porque assim, hoje eu me coloco assim, não é qualquer coisa que eu vou querer que me engorde, tipo assim, se a comida não importa se ela é simples, se ela é gourmet, não é isso que eu tô falando, uma comida super simples, mas ela tem que estar bem feita, ela tem que estar temperada. Coisa que antes pra mim era comer. É, porque assim, eu não dava atenção para a comida também é uma coisa que você tem que dar atenção, veja assim, né, você tem que sentar para comer, você tem que dar atenção para a comida. Porque se você come do jeito que eu comia, na frente da TV, no carro, no computador, você não presta atenção no que você está comendo e obviamente você ingere muito mais calorias do que você precisa, né. Mas a hora que você dá atenção para a comida, ou que você começa a ver aquele prato colorido, às vezes eu tenho vontade até de fotografar meu prato e mandar para próximas pessoas, mas eu não mando O obviamente. Masterchef, assim. É, não, mas eu não mando não, coloridinho, Sim, assim, sim. sabe, mas eu não mando, obviamente, vão dizer: "Ah, que essa guria, né". Então eu não mando. Mas eu realmente, assim, me confunde, às vezes, a pessoa não querer se submeter a um tratamento, submeter a uma cirurgia e depois colocar isso a perder. Então a pessoa tem realmente que seguir, entendeu, tem que seguir na frente, tem que mudar os hábitos. Mas eu queria aproveitar e lhe fazer mais uma pergunta. Na realidade, é assim, ó, a gente sabe que para fazer a bariátrica precisa de uma avaliação, né, uma avaliação psicológica e tal, uma avaliação se o paciente tem indicação ou não da bariátrica. Sei exatamente que tem alguns pacientes que realmente não têm condições de fazer, enfim, né. Mas, mesmo assim, por que que as pessoas que têm indicação de fazer bariátrica, por que que um número tão pequeno se submete? Porque eu vejo muitas pessoas com medo. O que que o senhor acha que é o principal motivo disso? Eu não sei em números lhe dizer, mas eu tenho visto muito isso. O que É. que acontece? Tem números, sabe, no mundo, e é muito estudado isso, né? Hoje, no mundo, em média, somente 1% dos pacientes elegíveis, ou seja, que tem indicação de Aham. fazer a bariátrica, somente 1% que realmente fazem, né? A gente tem 99%, a grande maioria, que acaba não fazendo, né? Como está mais divulgado cirurgia bariátrica, dá a impressão de que todo mundo está fazendo cirurgia bariátrica. Só que é uma impressão muito falsa, né? Uma vez eu estava indo num congresso, estava no aeroporto, e eu fui fazer o check-in com a moça ali do aeroporto, e a moça acabou perguntando, puxando papo ali, estava calmo. Ah, vai viajar para quê? Tá, tô indo num congresso de cirurgia bariátrica, né? Ah, bariátrica? Ah, agora tá na moda, né? Tá todo mundo fazendo bariátrica. E daí eu tive que parar e conversar com ela,
e explicar que não, que a grande maioria não faz a cirurgia bariátrica, né? E teve uma pesquisa muito interessante em 2017 nos Estados Unidos, que foi realizada pela Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica, para descobrir o porquê que as pessoas não fazem. Então, 99%, e eles foram entrevistar, investigar o porquê que não faziam, né? E elencaram 10 principais razões de porquê que não fazem a bariátrica. E a número um, disparado, é o medo da cirurgia bariátrica. O medo de ter complicações, medo até de morrer numa cirurgia bariátrica, né? Então, essa é a número um, né? E a número dois também, que são as duas principais, é que a pessoa, depois da cirurgia, ela nunca mais vai conseguir comer. Nunca vai mais vai ter vida social, não vai conseguir ir numa churrascaria, num restaurante. Enfim, ela vai ser uma pessoa que vai viver de luz, tipo uma planta, né? Fazendo fotossíntese, né? Então, eles têm medo disso, de que eu não vou perder meu convívio social. Então, isso que trava muita gente, né? Mas até quando você me falou a questão de mudar o paladar e mudar o prato e tal, só quero tranquilizar também quem está assistindo que quer, que vai poder continuar comendo de tudo, né? A questão da despedida é interessante, porque quando eu falei, cheguei a falar com a Larissa, né? A doutora Larissa Toni, que é minha nutricionista, que me acompanha, eu falei justamente isso na dieta pré-operatória mesmo. Doutora, eu posso dar uma chegada na churrascaria uma semana antes? Eu falei, não, você vai me despedir? Eu falei, mas você não vai se precisar se despedir. Você vai poder continuar comendo o teu churrasco. Só que você vai comer menos. Você vai, né? E não é que você vai ser forçado a comer menos. Você vai querer comer menos. E é de fato o que acontece. Então, hoje eu com 8 meses de operado, mas desde muito antes, eu vou à churrascaria, com desconto, inclusive. Tem os descontinhos para bariátrico, né? Não, evidentemente, eu não como. Até esses dias me perguntaram, mas quantos por cento você está comendo, mais ou menos? Eu tenho comido um quarto do que eu comia, talvez quinto. E como aquilo e me sinto saciado, tá legal, mas consigo comer de tudo. Esses dias eu comi feijoada, consigo comer até torresmo, assim, mas com moderação. E não é só que a gente não consegue, a gente só quer comer aquilo mesmo. Acabou, né? E então, assim, esse é um medo que eu percebo que as pessoas têm, como o doutor falou da pesquisa, além do medo de ter um problema que leve ela a óbito na cirurgia, que é um medo infundado também. Até acho que é interessante passar para o doutor a respeito disso, porque a primeira vez que eu vi falar de bariátrica, e aquilo, eu ainda estava em Cascavel, adolescente ainda, e eu ouvi falar de um caso de um cara que morreu. Mas aquilo me apavorou. Eu falei, bom, então essa cirurgia. Só que anos depois, quando eu finalmente fui me informar sobre a bariátrica, eu descobri que o cara morreu porque ele comeu um hambúrguer 3 dias depois de fazer a cirurgia. Aí não tem como você lidar, né? Então, o pós-operatório também é muito importante, mas claro, sou jornalista, então sou preocupado com isso. Quando eu pido a consulta, doutor Pulvini, você é jornalista? Lê esses artigos aí que você vai se tranquilizar. De fato, quando você vê os números, poxa, o risco é mínimo, né, doutor? Mas é bom a gente ressaltar que isso é mínimo realmente em serviços Sim. de qualidade, serviços bons, né? Uhum. Porque isso tudo envolve desde o pré-operatório. Então, o preparo do paciente é você explicar, orientar e explicar até para a família, né, como é que é o comportamento, os primeiros dias ali iniciais, né, que são 15 dias de dieta líquida. A intenção dessa dieta líquida é justamente para você não forçar a linha de grampo lá da cirurgia. Que daí pode se romper a linha de grampo, a gente vai ter uma fístula. A fístula imagine, tomou um suco de uva, caiu o suco de uva no estômago, ele vai extravasar lá dentro do abdômen, que é um local que não tem bactérias. Quando chega lá as bactérias, vai dar peritonite. E isso é reoperação, é infecção grave, tudo. Então, daí é bem complexo. E daí aumenta muito o risco. Mas esse todo é um conjunto. É um conjunto entre técnica cirúrgica, equipe cirúrgica bem treinada, né? Quem faz maior volume de cirurgia bariátrica, normalmente a equipe é muito treinada. Então, a cirurgia é muito segura, né? Mesmo cirurgias até mais complexas, quando a gente vai fazer cirurgia num paciente que tem super obesidade, a cirurgia é muito segura, porque ela é muito técnica, né? Então, o preparo do paciente na véspera, né, no pré-operatório, da parte psicológica, nutricional, mas não aquele preparo mais ou menos, só para ganhar cartinha para ir liberar no Uhum. convênio, mas o preparo verdadeiro, a pessoa realmente aprender o que ela tem que fazer depois da cirurgia para a coisa dar certo, né? Então, aquela pessoa que está bem preparada, uma equipe boa, hoje os resultados são excelentes, né? Praticamente mortalidade é quase zero, né? Então, Eu fiz, na realidade, com a sua indicação, 6 meses,
porque na realidade, assim, eu fiz 6 meses de psicoterapia, mas para mim, não só para ganhar o papelzinho, porque você aprende muito, né, ali ele faz uma psicoeducação, o que que vai acontecer depois, po que nem pelo que você vai passar, você tem que saber o que você vai passar. E o que eu vejo muito hoje também, que você falou de serviços de má qualidade, eu tenho inclusive conhecidos, enfim, que foram operados e que, assim, às vezes as pessoas não se preocupam muito em voltar no médico da bariátrica depois, no pós-bariátrico, né. Então, assim, vai lá, faz lá, vê se os pontos estão legais, como se fosse uma cirurgia e acabou. Não, não acabou. Você tem que ficar com o médico da tua bariátrica. Eu, por exemplo, vou no doutor Rodrigo e primeiro era de 2 em 2 meses, depois 3 em 3, depois 4 em 4, fui passando, passando e hoje eu vou todo ano, né, uma vez por ano. Esse ano, inclusive, eu fui 2 vezes, porque eu fui lá comemorar os 10 anos de bariátrica, né. Isso. Mas Uma assim, ó, década tem que comemorar, né? exatamente. Mas assim, ó, por quê? Porque ele tem que ver como é que estão suas vitaminas, ele tem que, enfim, ver se você está suplementando tudo direito, se precisa, se não precisa, né. E eu vejo que tem pessoas não, fez a bariátrica, pensa, a pessoa fica largada, ou por culpa dela de não voltar ao médico, né, ou também por negligência médica de não falar que ela tem que voltar. Então assim, coisa que não acontece aqui. Isso já vem no preparo pré-operatório, né? A pessoa já vai ciente de que ela não está fazendo uma cirurgia de unha encravada, né? Que desencravou a unha ali uma semana, tudo legal, cicatrizou, ok. 3 meses depois, a pessoa nem lembra o nome do médico. Uhum. Ela não lembra, né? A bariátrica não, é meio que um casamento, né? Na verdade, né? Porque a gente, no longo prazo, a gente vai acompanhando, e isso é fundamental, né? Sim. Né? Você falou na época que todo mundo que fizesse com você ia casar com você. Você já casou várias vezes então, hein? Não, é isso Eu já aí. tô de meu papo. Tem uma turma aí. E a gente tem que continuar investindo no relacionamento, né, para poder se manter bem, né. É legal assim, porque os primeiros anos é mais intenso, os primeiros meses, né, é mais intenso. Então os retornos são mais seguidos e Sim, tal. Depois do segundo ano, é a cada 6 meses. Depois de 5 anos, é anual. Então, é mais ou menos, é saber que tem o médico lá, o cirurgião lá à disposição. E só vai se precisar. A maioria das consultas de longo prazo é mais para a gente bater papo, né? Que você vai lá bater papo com conta da vida e tal, né? E daí Sim. em 30 segundos a gente vê como é que estão as vitaminas, orienta e tal, né? Mas é mais conversa, mais bater papo. Quantos operados até hoje, doutor? Tem uma galera. Eu acho que hoje está em torno de quase uns 3.000 pacientes já 3.000 operados. pacientes. Isso. E a gente falou o doutor falou da importância de se perder um peso ali no pré-operatório, né, a gente faz aquela dieta e tal. Mas antigamente se falava de ganhar peso para operar a bariátrica, não tinha uma coisa assim? Ah, porque, talvez para bater o IMC e tal. Por exemplo, operei porque, além de eu ter o IMC, acho que 44, quando eu operei, uma coisa assim, então já era um obeso grau 3, né? Eu tinha hipertensão, eu era pré-diabético e estava com o fígado tomado de gordura. Recentemente eu fiz uma eco, o que faltava eu me curar era a gordura do fígado e já está resolvido, já estou sem gordura. Então agora está 0 Tô quilômetros. zero bala, zero Ótimo. bala, 0 quilômetro. Mas, e uma coisa que me chamou a atenção também, o doutor falou da cura da diabetes tipo 2, ali, horas depois da cirurgia, né? Eu saí do hospital, eu tomava remédio para hipertensão há 20 anos. Eu tinha minha hipertensão, né? Chegava a 23 por não sei quanto se eu não tomava remédio. E eu saí do hospital sem remédio. Aquilo foi um choque, assim, porque eu ainda estava super gordo e já curou. Como é que pode curar tão rápido assim, né? E, então, assim, quais são as comorbidades, qual é o IMC, o que a pessoa precisa ter para operar, né? Hoje ainda a indicação é baseada no IMC, Índice Uhum. de Massa Corporal, que seria assim, o paciente acima de 35, que é a obesidade chamada moderada, grau 2. Nesse caso, que tem comorbidades. Comorbidades é que tem, por exemplo, pressão alta, diabetes, esteatose hepática, que é gordura no fígado, apneia do sono, ou algum problema de coluna, quadril, joelho. Tem uma série de problemas, né? Colesterol alto, triglicerídeo, tudo isso. Então, a pessoa que já está ficando doente da obesidade tem indicação nessa faixa ali, mas com o intuito principal de controlar as doenças. Então, é Uhum. para controlar a pressão alta, controlar o diabetes e tal. O peso, até, eu diria que é secundário, né? O objetivo principal é controlar as doenças. E quando a gente tem um índice acima, índice de massa corporal acima de 40, daí a pessoa já está no quadro de obesidade grau 3. Aí no grau 3, a chance dela desenvolver doenças é enorme. Então ela vai, se ela não tem hoje os problemas, ela vai ter, né?
E daí ela tem muito peso para eliminar, o que torna o tratamento clínico quase impossível, porque a pessoa perde peso, mas é a história que a gente conversou lá. A gordura corporal tem uma memória, né? As células de gordura, e quando a pessoa emagreceu 40 quilos com o tratamento clínico, as células de gordura estão famintas, né? Tem Uhum. até uma aula que eu tenho um desenhinho de uma célula de gordura com os garfinhos e a faca, assim, esperando a comida, tá? E daí a pessoa reganha peso. Então, quando está em 40 de índice, é maldade você indicar tratamento clínico, porque sabe que o resultado do tratamento clínico, para quem tem obesidade grau 3 é quase zero. É maldade, a pessoa vai lutar, lutar, lutar e morre na praia, né? Então, daí a cirurgia bariátrica acima de 40 tem uma ótima indicação. Aproveitar a questão do tratamento clínico, porque isso também tem. Eu sempre sou perguntado a respeito disso, mas você tentou de tudo antes da bariátrica? Sim, eu tinha feito várias dietas, já tinha tomado remédio de sibutramina, que, né, quando eu li a bula, me apavorei. Parece todo remédio, se você lê a bula, você se apavora, né? Graças a Deus eu não tomo nem para hipertensão mais. Mas tem essa questão de. Dos Tratamento clínico. remédios, Perdão, eu acho. corta. Você estava falando. Lembrei desse tratamento, exatamente. Porque antes de eu fazer a cirurgia, então me perguntava a respeito disso. Mas você já tentou fazer tudo? Já tentei de tudo. Já fiz dieta, já tomei remédio, tudo. Só que agora está surgindo um novo remédio, né? Agora tá na moda, tava na moda o Ozempic. Antes era até um outro que estava na moda, que chegou a acabar nas farmácias. Saxenda. Saxenda. Saxenda, Ozempic. Bem quando eu fui para operar, entrou na moda tal do Monjaro. Até Kilimanjaro. É o Monjaro. Eu falei, opa, esse aqui eu não testei ainda. Será que não é o caso de eu testando a cirurgia? E fui procurar saber, além de o tratamento ser muito caro, né? É um tratamento que está iniciando e tal. Então, o que que isso. Qual é o limite de tentativas? Porque o doutor falou para mim na consulta, falou, Vinícius, ó, indicar um tratamento clínico mais uma vez para você, que já passou por tantos, é uma maldade, né? É. Tratamento clínico, hoje, com esses novos medicamentos, a gente chama de análogos do GLP-1, né? Essa classe de medicamentos novos que tem, que são as famosas canetinhas, né? Sim. A primeira lá era o Victoza, que é liraglutida, que era destinado para o tratamento, especialmente para o diabetes. Aí, numa dose mais alta, veio o Saxenda, que também era liraglutida, só mudava a dose e mudaram o nome comercialmente, o nome mudou de Victoza para Saxenda, né? E daí veio a semaglutida, que é a aplicação semanal, e daí é o nome chamado Ozempic, né, que é mais comum hoje que a gente tem aí. E daí numa dose mais alta, o objetivo daí é tratamento de obesidade que chama-se Wegovy, que é semaglutida na dose mais alta, né? Agora, o que que acontece? Esses são medicamentos que conseguem, né, em torno de 12 a 18 meses, atingir uma perda de peso em torno de 18, 20% do peso inicial. Então, se tem, por exemplo, uma pessoa de 100 quilos com 1,60 m, ela consegue em 1 ano e meio, usando esses medicamentos, atingir em média ali em torno de 20 quilos emagrecidos. Então, ela de 100 ela vai para 80, tá? Então, ele preencheu um gap que existia dos pacientes que têm sobrepeso, que é entre 25 e 30, que conseguem lidar aquilo com uma dieta, aumentando a atividade física, né, ganhando massa muscular, que aumenta o metabolismo, a taxa metabólica basal, gasto energético e tal. Então, com exercício e dieta, quem tem sobrepeso ou um pouquinho de obesidade leve ali, que é acima de 30, dão conta ainda com exercício e dieta. E daí existe um gap entre o 30 de índice e os 35 para cima que não tinham comorbidades, né? E não tinha efetivamente nada no mundo que resolvia esses pacientes, né? A gente ficava vendo esses pacientes ganharem peso, tornando-se índice lá de 40, e daí, consequentemente, tinham que fazer cirurgia bariátrica. Então, esses medicamentos foram muito bons, porque eles vieram preencher esse gap que existia. Então, hoje, um paciente de 31, 32 de índice, ele tem uma super indicação de usar esses medicamentos e ele vai conseguir, né? Ele resolve o problema dele. Ele emagreceu 20 quilos, ele veio para um sobrepeso ou índice de 25 e tá ótimo, né? Então ele não acaba com a bariátrica porque o paciente nem era elegível para bariátrica. Ou A indicação. bariátrica, normalmente, a perda de peso é de 40% do peso inicial. Então, os medicamentos atingem hoje ali, tem os novos medicamentos que nem vieram para o Brasil ainda, que chegaram a 23, 25%, né? Mas não 40% que é da bariátrica. Então, o paciente realmente que tem muito peso,
ele vai se frustrar com os medicamentos, porque ele vai usar 1 ano e meio, não vai perder todo o peso, e a hora que ele parar com o medicamento, o reganho de peso, puf, é muito rápido, entende? Hum. E tem uma outra questão dos medicamentos agora, né, que é o custo. Porque, na teoria, ele é um medicamento que ele existe aí nas farmácias e a gente conseguiria usar. Mas quando a gente vê a realidade, não só brasileira, mas até nos Estados Unidos, quem que tem condições hoje de ter um custo mensal ali de 1.000, 1.000 e poucos reais por mês, e não são para usar 4 meses, 6 meses. A ideia, né, normalmente, como é uma obesidade, uma doença crônica, é você utilizar isso pro resto da vida. E é um custo absurdo, é impossível, é muito difícil uma pessoa conseguir sustentar isso no longo prazo. E daí hoje se discute isso muito nos Estados Unidos até, porque o custo virou proibitivo, né? Entende? Sim. E isso começou a mexer muito, porque tem o cálculo lá nos Estados Unidos, é que um paciente que usa esses medicamentos, ele gasta de 12 a 16 mil dólares ano. É muito Muito. dinheiro. E começou a incomodar agora, porque lá nos Estados Unidos está acontecendo que os planos de saúde, eles têm que ajudar no pagamento desses medicamentos. Então, hoje o custo mensal para um paciente que tem a participação do plano de saúde, arcando com esse custo parcialmente, ele custa em torno de 6.500 dólares, né? Só que quando a gente, mesmo com 6.500 dólares, com o número de pessoas que demandam para utilizar, lá nos Estados Unidos, 40% da população americana tem indicação de usar essas canetinhas. Quase metade da população americana tem indicação de usar. Aí o custo disso vira absurdo, né? E aproveitando para quem está aí de casa e tal, e muitas vezes se pergunta, mas realmente para quem que tem a indicação de fazer a cirurgia bariátrica, né? Quem deveria fazer a cirurgia bariátrica? Então tem os critérios muito bem estabelecidos, que a gente faz um cálculo que é o índice de massa corporal, é um cálculo matemático bem simples, que a gente pega o peso em quilos e divide pela altura vezes a altura em metros. Então, vamos lá, tipo, 100 quilos, né? Faz o cálculozinho, coloca na calculadora e divide 100 por 1,6, se a pessoa tem 1,60 m. Vai dar um número. Esse número você divide de novo por 1,6. E o resultado final é o índice de massa corporal. Tá? Mas tem na internet, é fácil de calcular, tá bom? Daí, o índice de massa corporal, quando ele é entre 25 e 30, a gente considera sobrepeso, a indicação melhor é tratamento clínico, né? Reeducação alimentar, exercício e tal. Quando a gente tem entre 30 e 35, é obesidade leve, grau 1. Ainda é tratamento clínico, mas daí já vale o auxílio de medicamentos. Quando a gente tem um índice acima de 35, aí com comorbidades, com problemas de saúde que são oriundos do ganho de peso, né? Pressão alta, diabetes, gordura no fígado, apneia do sono, colesterol alto, entre outros problemas, a cirurgia é muito bem indicada, que é o quadro de obesidade grau 2. Quando a gente está acima de 40, que é obesidade grau 3, mesmo sem esses problemas de saúde, a cirurgia já vale muito a pena, porque o tratamento clínico ele não é eficaz. A pessoa perde peso, mas como é muito peso para eliminar, ela acaba reganhando o peso tudo de volta. Então a cirurgia é o melhor caminho. E tem a questão também, não é só o índice de massa corporal que vai definir a indicação ou não, mas também é aquele paciente, aquela pessoa que já vem lutando com a obesidade há muitos anos. Então ela tem que ter pelo menos 5 anos de luta contra a obesidade, né? E no mínimo 2 anos de um tratamento clínico bem feito, né? Com acompanhamento, com equipe multidisciplinar. Normalmente quem cuida disso são os endocrinologistas, nutricionistas, educadores físicos. E se a pessoa já tentou, já tem 5 anos de obesidade e 2 anos, daí realmente ela tem indicação. Se ela nunca tentou, o primeiro passo sempre é um tratamento clínico. A gente só segue o caminho da bariátrica quando realmente o tratamento clínico não funcionou, não deu resultado, né? Então, nunca pensar em bariátrica como primeira instância, né? A gente precisa antes tentar. E tem algumas situações, por exemplo, se a pessoa já está gravemente doente do fígado, com quadros de cirrose, ou tem problema cardíaco grave, mas isso a equipe multidisciplinar, normalmente com cardiologista,
hepatologista, endocrinologista vão conseguir definir. E daí fica falando um monte de coisa boa aqui da cirurgia, porque tem um cirurgião aqui, né? Sim. E 2 pacientes exemplares aqui, né? Mas e o que que tem de ruim, né? Porque muita gente pensa, não, não pode ser tudo um mar de rosas, tudo lindo, maravilhoso, né? Deve ter alguma coisa ruim, né? Vinícius, na tua experiência, o que que teve de ruim na experiência da cirurgia bariátrica para você? Bom, vamos lá. O que mais me apavorava antes da cirurgia em relação a essas experiências pós-bariátrica, né, é o tal do dumping. Eu até gostaria que o doutor explicasse exatamente o que que é o dumping, qual é o processo que acontece, porque muitas pessoas ficam com medo desse termo, né? O dumping, é a síndrome de dumping, né? Ela é quando a gente mexe na anatomia do estômago, a gente faz com que o estômago seja uma passagem e o alimento, ele rapidamente vai alcançar o intestino delgado. E quando ele chega no intestino delgado, ele tem uma absorção, especialmente da glicose, de 20 a 25 vezes maior do que antes. Antes o estômago diluía a glicose, né, alimentos doces, né, ricos em açúcares, e ele diluía para depois encaminhar para o intestino. E isso vira uma passagem direta e faz com que a glicose na corrente sanguínea ela suba muito rápido. Então, por exemplo, o normal da glicose é de 60 a 100 e ela chega a atingir 300, por exemplo, depois de comer uma fatia de Marta Rocha, né? Especial. E É. daí faz um boom de glicose na corrente sanguínea. Depois da cirurgia, o pâncreas, que cuida da glicose, e ele produz a insulina para controlar a glicose, ele faz uma superprodução da insulina. E essa superprodução de insulina faz o efeito dumping, que chama, que é a glicose subir e depois ela despencar. Quando ela despenca, ela vai abaixo de 60. E daí a pessoa sente, tá com 50 lá de glicose no sangue, ela sente uma tontura, uma leseira, né? Dá vontade de encostar, dá uma tontinha, né? Eu perguntei justamente por isso, É isso. porque foi isso que eu experimentei uma vez só, graças a Deus. Porque o doutor, logo depois da cirurgia, ele falou, olha, pode ser que aconteça isso, já me preveniu, né? Isto. E acontece isso nessas situações, quando consumo de doce e tal. E eu não tinha isso. Eu cheguei a experimentar uns docinhos e não acontecia nada. E eu achei que estava imune. Até o dia que eu comi um mousse de maracujá, direto, assim, sem estar com a barriguinha forrada de proteína. Essa é a dica. Pelo menos, né, eu imagino que seja para todos os variados. Fica a dica. Fica, hashtag fica a dica, Fica a dica. né? Forra a barriguinha de proteína, como a carne, a proteína é o carro-chefe dos bariátricos, né? Da dieta bariátrica, principalmente por causa da questão da musculatura e tal. Então, toda vez que eu comi doce, eu percebi. Eu sempre comia doce depois do quê? De um churrasquinho, não sei o que e tal. Tranquilo. O dia que eu fiz um mousse para meus filhos, eles não comeram, não tinha comido nada, eu fui limpar o restinho e aquilo ali me derrubou de um jeito. E é isso, então, porque dump em inglês é derrubar, né? Descarregar. Então foi Isto. o descarrego mesmo ali. É. Eu deitei ali na cama e eu, graças a Deus, eu sabia o que estava acontecendo, já tinha sido bem orientado, então eu não achei que eu estava morrendo. Mas a sensação é de uma quase morte, Isto. né? Exato. Suava. Então o coração acelera, né? A pessoa fica meio pálida, dá uma sudorese fria, ela sua frio, né? E uma sensação bem ruim, uma tontura. Isso o que que é? É o cérebro. O nosso cérebro é muito sensível quando baixa oxigênio e baixa glicose. Se o cérebro baixou a glicose, ele dá tilt, ele trava. E daí esse mal-estar ali, ele vem associado a uma produção de um outro hormônio, que chama-se noradrenalina, que ele faz subir a glicose. Então, a noradrenalina faz a glicose voltar para o patamar ali acima de 60 e a coisa acalma. 10, 15 minutos passando mal. Eu brinco sempre com os pacientes que nessa hora é muito importante lembrar para não ir em direção à luz. Exato. Tá bom? Se viu a luz lá, não vá na luz. Ele fica para cá, tá bom? E até hoje ninguém morreu de dumping, só para ficar tranquilo, né? Mas acontece isso, a pessoa passa muito mal e tal. A ponto de, numa próxima vez, você olha para o mousse de maracujá, aí você só de olhar já dá dumping. Já dá um pré-dumping, porque a pessoa olha já dá até um arrepio, né? Mas foi legal ter essa experiência, porque é importante a gente, em nome da ciência, eu passei por isso, agora eu sei como é que é, e aí eu continuei comendo doce, só que agora eu estou preparado. Eu me preparo com proteína primeiro,
e depois como meu docinho, É. né? Outra questão que fala muito também é do engasgo. Eu, graças a Deus, não tive nenhum engasgo ainda. Fui muito orientado também em relação à mastigação, que é uma coisa que gordo não faz, né? Eu não fazia, eu engolia as coisas. E hoje, às vezes, quando eu pego aquela carninha com um pouco mais de nervo, mastigo, 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 isso aqui não vai ser bom de engolir. Eu faço que nem criança. Tem vergonha, eu pego o guardanapo, jogo fora, só engulo que mereça. Se tiver, né, Vinícius, um cachorrinho por perto, já chama o Totó ali que ele Já, vai tô gostar. vem aqui que vai Isso mesmo. resolver, né? Mas eu não tive nenhum engasgo. É. E acho que são basicamente esses dois problemas, assim, dumping e engasgo. Eu tive uma vez dumping e nenhuma vez engasgo. O grande macete do engasgo, para você não ter engasgo, é você comer que nem o jeito correto de comer, né? Sim. Lembrando que a gente tem os dentes na boca. E os dentes, eles estão na boca por uma razão, que é para você mastigar a comida, né? Então é tão óbvio, mas a gente não faz. Outro dia eu fui num restaurante e eu estava sozinho no restaurante por quilo, e na minha frente sentou um rapaz que ele fez um prato devia ter 1,2 kg, 1,5 kg de comida ali, estava transbordando comida no prato. Ele não tirou o boné, estava de boné, baixou a cabeça para ficar mais perto do prato, para comer mais rápido, e ele começou a comer. Eu cronometrei. Ele comeu o prato em 3 minutos e meio, ele devorou aquilo, engoliu. Com certeza ele mastigou uma, duas vezes a comida e mandou ver. Imagine, coitadinho do estômago dele, que não tem dente, né? Ele teve que fazer todo o serviço de Uhum. digestão da comida. Então, esse é o jeito errado de comer. O legal é você estar comendo concentrado na comida e, na verdade, curtindo a comida, né? Porque eu brinco que a cirurgia bariátrica é mais ou menos trocar um rodízio de churrascaria ou até um rodízio de pizzaria, que normalmente a pizza é de má qualidade, mas é volumão para a pessoa se entupir de comer. Trocar para um restaurante francês. Que você vai comer a comida, pouquinho ali, tá? Aquele tantinho ali no fundo do prato, só que você vai, cada garfada, vai apreciar o sabor, você vai curtir a comida. Então, na verdade, a relação com a comida depois da bariátrica, eu acho que ela melhora muito, porque você passa a curtir mais a comida, sentir sabores e tal, Então, né? quanto a isso é que eu queria falar, porque eu acho assim, ó, tanto no dumping, por exemplo, a minha experiência com dumping eu já vou contar, não foi nada boa. Mas o que que acontece também que eu acho, é você aprender a se conhecer. Que nem a gente falou há pouco da comida, né, você ter atenção no que você está comendo. É basicamente isso que você está dizendo. Agora, o dumping, por mais que o doutor instrua, também fui super instruída, na época, 10 anos atrás, né. Hoje eu instruo as pessoas sobre o dumping, na época, 10 anos atrás, eu não sabia. Eu fui num casamento de um primo, aquela coisa assim, magra, legal, vestido, hã, me achando, desci para o café da manhã, aí de cara, assim, em jejum, sabe aquele suco de uva concentrado, assim, com coisa não bastando, assim, um sonho, assim, tipo para dar aquela, assim, porque hoje eu posso, eu comecei a ficar assim no saguão, assim, tipo, ir pro quarto e dizer para o meu marido: Pode se despedir, vou se despedir, eu tô morrendo". Aquele ataque cardíaco, né, aquela o suor, ele olhou pra minha cara e falou assim: "Você está tendo um dumping". Daí eu: "Meu Deus, é mesmo, o doutor tinha falado disso", daí que veio a coisa. Aí que eu comecei. Daí, Simone, veja como é importante a participação da família. Aham, Viu? Nessa, veja que detalhezinho legal. Até o teu marido sabia te identificar e dizer para você que tem dumping. sim. Então, Sim, isso é legal. aquilo que a gente falou, a psicoeducação do familiar é super importante É para isso saber o aí. que vai acontecer com você. E daí, assim, ele falou que era dumping, daí ele falou: "Não, você não vai morrer, vai passar". Fica aqui, vai um tempo, tal. Depois daquilo, eu comecei, obviamente, a me policiar, mas hoje eu como doce. Só que assim, não é, as pessoas têm mania: "Não vou mais poder comer doce". Não, você vai poder comer doce. O que você não pode é pegar um pudim de leite em jejum, né. Se for para comer uma fatia de pudim de leite, eu vou comer depois do almoço, né. Então sempre tenho que estar com um forrinho. Quando eu chego em casa, por exemplo, 3, 4 da tarde, em vez de atacar um docinho direto, se eu tiver com muita vontade ou se tiver um doce em casa, eu tenho que comer uma outra coisinha antes. Eu nunca não posso ir direto no doce. É isso, eu acho que é aprender a se conhecer, né. Engasgo eu nunca tive, nunca engasguei, eu acho que é porque eu usei os dentes então, né, Isso. tipo, aprendi a mastigar e também era do tipo da pessoa que comia assim, não 1,2 kg em 3 minutos, mas eu também comia super rápido, hoje eu presto muito mais atenção na minha alimentação, acho que é isso também. E uma outra coisa que as pessoas também falam é que o bariátrico come e vai vomitar, né. Todo mundo tem essa história, o bariátrico come e vai vomitar. Não é assim. Eu já passei mal? Já. Só que também fiz coisa errada. Então assim, daí você começa a ver que você fez coisa errada,
Entende? Tipo, Sim, mas daí se for ver percentualmente, quantas vezes você passou mal durante esses 10 não, anos, né? pouquíssimas, É, pouquíssimas, pouquíssimas vezes. Por isso que eu falo, não é assim como as pessoas falam, é que eu acho que tem muito mito, né. Tem muita coisa, assim, que vão falando, vão falando, vão falando, vão falando. E uma coisa também que eu queria que você falasse aqui, porque eu também escuto muito, é a compensação, né, troca da comida pelo álcool. Queria que você explicasse um isso pouquinho aí. isso é muito legal de falar, porque veja só, a comida não é só comer para você se manter, né, sustentar, nutricionalmente falando. A comida é uma fonte de prazer. Com certeza, né. Quando a gente está comendo, por exemplo, uma comida gostosa lá, uma pizza e tal, você fica feliz, você sente o prazer da comida. E daí as pessoas jogam muito o estresse, a ansiedade do dia a dia, todos os perrengues, né, no dia. Muitas vezes a pessoa passou um dia difícil de trabalho e tal, e ela chega à noite e pensa: "Não, eu me ferrei hoje, hoje eu mereço", né. "E hoje vamos comer aquele podrão", né, ou comer uma pizza, ou comer coisa Uhum. assim. E daí a pessoa desconta aquele estresse todo na comida. Depois que ela come, o mundo fica legal, tudo colorido, tudo jóia, né. Especialmente se depois da pizza tiver uma sobremesa ainda, né. Então fica tudo lindo, maravilhoso. Quando faz a cirurgia bariátrica, a pessoa não vai conseguir descontar tanto na comida o estresse. E os boletos continuam vindo para pagar. Os perrengues da vida continuam, continua tendo segunda-feira de manhã com chuva, tem que trabalhar, entende? E a vida continua. E depois dos 2 anos, especialmente quando para a lua de mel, ele vê que a vida continua e os problemas continuam. E daí a pessoa começa a buscar outras fontes de prazer, que daí pertinho da comida, a gente tem uma coisa chamada bebida alcoólica, né. E daí a bebida alcoólica, ela tem 2 grandes problemas, porque a absorção da bebida alcoólica, do álcool, ela que nem a glicose, a absorção também é muito rápida. Chega a ser 25 vezes mais rápida do que antes. E a sensação, a euforia da bebida alcoólica também. Então a pessoa toma uma taça de vinho ou ela toma uma latinha de cerveja e ela já sente o efeito do álcool e ela acha legal aquilo. E daí ela começa a ver que ela nem precisa comer muito, mas se ela tá triste e tal, ela acaba jogando na bebida alcoólica. Vai tomar uma cerveja, toma até uma dose de uísque, ou até bebida mais forte, vodka e tal, né? E daí acaba transferindo da comida para uma outra fonte de prazer que é a bebida alcoólica, né? E daí ela pode não só reganhar peso com o uso do álcool, ficar desnutrida, mas ela pode inclusive ir para o caminho do alcoolismo. Então, tem casos, especialmente na cirurgia do bypass, né, que acontece essa questão do aumento da absorção do álcool, de a pessoa desenvolver alcoolismo depois da cirurgia. Então, por isso que é fundamental o acompanhamento com psicólogo e tal, para ir, né, controlando isso. Beber, eventualmente, momentos felizes, numa festa, ok, perfeito. Uhum. O duro é quando a pessoa chega segunda-feira à noite, tá sozinha em casa, tá triste, e a pessoa não tá bem, e ela busca o sossego na bebida alcoólica. Esse é o caminho para o alcoolismo, né? Mas eu acredito, claro, é potencializado pela bariátrica, mas talvez a pessoa já faria isso, porque eu me perguntaria isso. Você já bebeu depois da bariátrica? Esses dias meus amigos, a gente tem um grupo que sai às vezes para beber, para conversar. Mas eu nunca fui de beber, nunca tive cerveja em casa para eu tomar sozinho. E eu vou lá, bebi com ele, 2 copinhos, 2 copos mesmo de cerveja de chopp, assim, tranquilo. Não tive pelo menos no meu caso, né? Eu não senti um aumento de absorção, de Sim, efeito. Fiquei como estava, tudo bom. Você bebeu tranquilo, bebi tranquilo também. Acompanhado de uma proteínazinha ali e sim, tal, tranquilo, né? Então, assim, acho que também tem muito daquilo que a Sandra falou da gente se conhecer, né? Claro que a questão do álcool envolve outras coisas, né? E tem, inclusive, até, você pode falar, porque está trabalhando nessa área especificamente agora, né? Acompanhando esse tipo de coisa também, que é a questão de outras compensações, porque não é só o álcool, né? não, Não é só álcool. O doutor até falou para mim assim, ó, você tem que trocar por exercício, isso. né? Eu tenho É, tentado ficar viciado em maromba agora. no consultório eu sempre falo isso. Então a gente tem aqui a comida, do ladinho a bebida alcoólica, fontes de prazer, né? Aí pertinho também tem
compras, né? Muitas vezes os homens não são muito disso, Uhum. mas as mulheres, o Aham. maior prazer é você ir, por exemplo, lá num shopping, você ser super bem atendido pela vendedora, né? Muitas vezes chega na loja, ela estende um tapete vermelho, diz que você tá linda e tal, joga a autoestima lá em cima, e você sai feliz da vida com vestido, com sapato, e não existe prazer maior, né? Eu, quando consigo achar uma calça que fica legal em mim, eu já como as três, para nunca mais precisar comprar, entende? Mas tem muitas, homens também, né? Hoje em dia, com a venda mais de Online. internet e tal, online, tem muita gente que fica à noite em casa, lá tá sozinho, ele fica buscando uma fonte de prazer, comprando alguma coisa no Mercado Livre, na Amazon, entende? E daí, depois que ele compra, ele fica feliz. Quando vem a conta do cartão de crédito, ele fica triste, Uhum. né? E daí tem outras fontes de prazer. Então tem jogo, droga, Hum. sexo, tá? Tive 2 casos, mulheres jovens, que é tipo patinho feio, a infância, adolescência sempre acima do peso, cheia de traumas e tal. 23, 24 anos, faz cirurgia bariátrica, faz depois lá de uns 2 anos faz a plástica, se sente Sim. linda, maravilhosa, e daí acaba indo buscar o prazer naquilo que ela não tinha antes. Uhum. E daí extrapola na atividade sexual e tal. Mas não é uma coisa normal, é patológico, é Não, não é totalmente normal, doentio. exatamente. Doentio. E de todas as fontes de prazer aqui são todas negativas, né? Veja. E tem uma que é positiva, que é a endorfina, ampolinhas de endorfina, que quando a gente faz um treino de musculação, de corrida, natação, bike, qualquer esporte, um futebol e tal, você produz endorfina. E daí a endorfina te deixa muito bem, que é melhor até do que tomar uma dose de uísque, né? E você fica bem e é super saudável e tal. Então eu tento sempre transformar, na verdade, o paciente ele não é só para fazer cirurgia e emagrecer, Uhum. mas é para mudar a vida, né? Existe um termo em inglês que chama-se que a bariátrica é uma life changing surgery, né? É uma cirurgia transformadora de vidas, que é para transformar não só numa pessoa magra, mas num atleta. Eu sempre bato nisso, não. A ideia não é só emagrecer. É você, nesses 2 anos de lua de mel, é você usar esses 2 anos para você virar atleta. É. No futuro, é isso aí. E assim, eu acho isso fundamental, que fica a dica para todo mundo que quiser fazer e fizer a bariátrica. Não dá para entender assim, colocar tudo na cirurgia. A cirurgia é um processo que feito por um bom profissional, melhor ainda não, tem que ser por um bom profissional, mas depois disso tem que aproveitar esse tempo da lua de mel realmente para mudar hábitos, entendeu? Aí caso você não consiga, por exemplo, você pelo jeito, né, tá paciente estrelinha, né, doutor? Tá voando. Então, mas caso você não consiga, né, caso você veja, não perca essa cirurgia que você já fez. Tem meios, entendeu? Não é sempre que você vai precisar fazer um acompanhamento, mas se você precisar fazer um acompanhamento psicológico, se você precisar de uma outra coisa, escuta as dicas do médico, escuta as dicas da nutricionista, vai e faça, porque nem todo mundo vai para droga, para sexo, para compras. Muitas vezes a pessoa já tinha, muitas vezes não, a grande maioria das vezes, né, a pessoa não tratou isso antes, entendeu? E daí depois ela vai compensar numa outra coisa. Mas existem formas de tratar. Então eu acho que é só procurar, daí é você querer, né? Tem muito do querer, né? E não colocar, eu não consigo, fiz a bariátrica e não deu certo. Não é bem assim, ela dá certo, mas depois quem tem que dar continuidade é a pessoa, né? E veja, a gente está falando aqui de bariátrica, né? Mas quantas pessoas que não realizaram a cirurgia bariátrica e que acabam bebendo a semana Não, inteira e não. são os chamados alcoolistas sociais, Sim, né? Que ele bebe de segunda a segunda mas é e ele social. acha que tá tudo beleza e tá tudo certo, né? Sim. E não tem problema nenhum. Então, é que daí quando fala da bariátrica, veja, os amigos lá do Vinícius sentaram com ele e tal, todos podiam beber. Quando ele tomou um chopp, todo mundo, pura, mas você pode beber? Né? Ou seja, ele é julgado, né? Todo mundo estava tranquilo. Você que fez bariátrica, pura, você pode beber, cara? Claro, te vira alvo, né? Assim, Parece que virou óbvio que virou um ET, exato. né? Tipo assim. E continua tudo tão normal que até logo no começo ali da cirurgia eu ficava pensando, poxa, mas será que o doutor me operou mesmo? Será que não é um placebo? Tipo assim, né? Porque eu, eu, eu sentia que eu estava, não sentia dor, eu não tomei essa questão da dor, eu também acho legal porque a cirurgia, às vezes a pessoa fica preocupada,
eu sou alérgico de pirona. Aliás, de alergia tem que falar já na entrada ali, porque você tem, né? Então eu fiquei apavorado de repetir para todo mundo, sou alérgico de pirona, de pirona. Até pro porteiro, Todo, senhor. não, pra todo mundo, pô. O cara do Uber que me levou, eu já falei. Né? E deu tudo certo, assim, e eu não precisei tomar remédio, porque o protocolo, em regra, dava de pirona, eu era alérgico, e eu não precisei de nenhum remédio para dor, claro, eu estava anestesiado ainda por conta do próprio procedimento, né? Mas depois em casa não precisei tomar. A gente, o que que nós sentimos, também acho interessante de repente falar, o que a gente sente depois da cirurgia? Porque a grande dor que as pessoas têm da cirurgia, no pós ali, são os gases, né? Isso é super tranquilo. É caminhada, que, né, que você deixou de fazer. Eu vou contar aqui, vou contar para todo mundo que está ouvindo. Escutem o médico. Eu não escutei. O doutor falou para mim assim: tem que caminhar, tem que caminhar. Eu fiz a cirurgia numa sexta-feira. Sábado, domingo, tudo ok. Na segunda-feira, como eu queria me ocupar, eu resolvi trabalhar 12 horas sentada. Mas 12 horas na mesma posição. Eu não escutei o doutor de pegar, tipo, caminhar um pouquinho, voltar, caminhar um pouquinho. Não era o problema de eu estar trabalhando. Fiquei 12 horas no computador. À noite, eu pensei que eu ia morrer. E é óbvio que eu botei a culpa na cirurgia, né? Tipo assim, tô morrendo, fiz a bariátrica, o que que tá acontecendo? Uma dor insuportável. Liguei, imediatamente ele me atendeu e, numa calma impressionante, falou: "O que que você fez hoje?" "Ah, eu fiz isso." "Ah, então tá. Então, você vai tomar aqui a" o que que o senhor me deu na época? Acho que Luftal. Luftal deve Para ser, eu estava gases. Para gases. com certeza as dores eram de gás. Então assim, a palavra básica é escutar e não fazer o que não deve, né. Eu fiquei sentada 12 horas depois de 3 dias de 48 horas de cirurgia. Não dava, né. Tinha que tinha que sofrer mesmo de dor. Então, é isso, né. Uma outra coisa também pra mulherada que eu lembrei agora, é assim, tem muita gente também que reclama disso, que os familiares começam não familiares pai, mãe, não aqueles que estão entendendo o processo, né. A grande maioria é o que não entende o processo, é de encontrar com a pessoa na rua e começar assim: para você que fez a bariátrica e está sofrendo por isso, assim, é muito importante aquela coisa do: "Ah, para de emagrecer, você já perdeu peso demais. Meu Deus, você vai desse jeito vai ficar velha." Gente, Avise o médico lá que tá na isso, hora de parar de emagrecer. isso, Cara, o você É cara muito, doente, é muito comum isso. exatamente. Então nessa hora você tem que respirar, entendeu, e entender que você está acompanhado por um bom profissional, né, e não dar ouvido para vizinha. É basicamente isso, porque vai ouvir isso. é porque a nossa imagem muda muito, né? Inclusive, a gente estava falando antes, a respeito quando você engorda uma quantidade como eu engordei, cheguei a 160 quilos, eu só percebi que eu estava com esse peso quando você olha uma foto. E naturalmente você acaba tirando menos fotos, porque você se sente mal por estar gordo e tal. Mas foi quando eu vi, quando eu comecei a comparar as fotos do meu antes com o que eu tô agora, meu Deus, eu perdi eu tinha mais uma pessoa dentro de mim mesmo, 60 quilos, né? E só que você vai ganhando de um em um, você não repara. E quando você perde também, tem um pouco disso, assim, de autoimagem, né? Muda ali. As pessoas também te olham de uma maneira diferente. Esses dias como eu falei, eu passei a não ser reconhecido por algumas pessoas, você mesmo, tal, né, me conheceram antes. Então, essa é uma relação que a gente tem que aprender. Roupa, por exemplo, eu estou usando essas mesmas roupas há um tempão, porque eu ainda não fui às compras depois, e eu já preciso. Todas as minhas roupas são sacos, assim, ficam muito grandes, né? Eu até já doei boa parte delas, mas eu deveria ter guardado alguma. Eu só tenho roupa do meu time, de pequeno. Então agora todo mundo acha que eu sou mais fanático do que eu já sou do meu time, que eu só uso aquela, né? Porque é roupas muito antigas, da adolescência. As demais eu já tinha me desfeito, né? E agora eu preciso tomar um banho de loja aí, porque eu tô repetindo muita roupa mesmo. Mas eu não entrei, graças a Deus, não entrei também nesse processo de fazer compra adoidado. Espero não entrar. Compulsão por Não, compras. não, a compulsão por Não. enquanto é só uma musculaçãozinha ali, tranquilo, tô bem. Mas você tá bem controlado. Eu acho que nós estamos bem controlados, né, acho que assim, É. é um processo. E como assim como tem vários pacientes maravilhosos também que estão bem controlados, né, é só ouvir. Chama atenção quando você falou que eliminou 60 quilos, porque na realidade você eliminou eu e mais uns quilos aí pela frente. É muito peso, né. E você, inclusive, usou a terminologia correta, eliminar. Eu ainda estou na terminologia do perder, né? A gente fala que eliminou porque você não quer encontrar de volta, né? É, porque senão o cérebro acha e falou, perdeu, vou ter que correr atrás e achar esse peso de volta. Eu ainda Então, uso o errado. bacana é falar eliminar, porque nunca mais que venha, Eu sou né? tão ruim de achar as coisas que eu acho que se eu falar perder, eu não vou Não vai, encontrar mesmo. não vai Tá achar. tudo tranquilo, né? É. Mas de fato, tem uma outra questão, doutor, que eu queria
perguntar aqui, que me chamou a atenção, na verdade, porque quando eu comento da bariátrica com as pessoas e quem tem interesse em fazer, elas sempre se preocupam, claro, com o custo. Uma cirurgia de um porte considerável, né? E quando eu escrevi um tempo atrás um artigo sobre a minha experiência de um mês de bariátrica, eu fui dar uma pesquisada, me chamou muita atenção de que 60 e poucos por cento das cirurgias são feitas por plano, uma, uma fatia também interessante ali pelo SUS, até a menor parte, acho que por particular, né? Bem menor, Bem menor, né? bem menor. Então os planos cobrem a cirurgia, né? Inclusive, hoje em dia dá para entrar até na justiça, eventualmente, para cobrir reparadora também, né? Isso. Dentro dos critérios de indicação da cirurgia, que é aqueles que a gente já comentou e tal, Sim. os planos de saúde, eles são, na verdade, obrigados a cobrir, porque eles seguem a determinação da ANS, Uhum. Agência Nacional de Saúde. Então, a Agência Nacional de Saúde, ela determina que tem que cobrir. Então, os planos de saúde hoje, eles autorizam a cirurgia tranquilamente. Tem um detalhe só, porque os planos de saúde, eles autorizam a cirurgia realizada por videolaparoscopia, né? Muita gente fala em laser, né? Cirurgia por laser e tal, mas na verdade não tem nada de laser. A cirurgia é feita por vídeo, são pequenos furinhos no abdômen, e através dos pequenos furinhos a gente entra com uma microcâmera lá dentro e a gente enxerga tudo com luz lá e tal, e daí faz a cirurgia através dos furinhos. E é justamente por isso que a recuperação hoje da cirurgia é muito boa, porque você tem uma recuperação rápida. Você falou, Vinícius, até que nem sentiu dor quase, né? Em 36 horas eu estava em casa. Isso aí. Então a recuperação é muito legal, muito boa. A recuperação até para trabalho, movimentação, tudo é muito melhor na cirurgia por vídeo, né? Quando a cirurgia é realizada por corte, que daí vem a maioria dos serviços do SUS hoje no Brasil, eles não pagam a cirurgia por vídeo, eles só pagam cirurgia de corte. E que acaba tendo uma dificuldade maior de recuperação, tem mais dor. O corte, na verdade, no pós-operatório, como a pessoa tem excesso de peso, é comum ela forçar o corte e o corte abrir lá dentro, a musculatura ceder e daí dá uma hérnia. Então, hérnia significa reoperação, tem que fazer uma nova cirurgia. Então, a cirurgia por vídeo, né, e feita hoje com materiais muito bons, com imagem boa e com, né, cirurgiões treinados, equipes treinadas, a cirurgia é muito segura e muito rápida, né? E tem todo um aparato, né, porque tem até o tipo de anestesia que a gente faz. Então, hoje a anestesia para a cirurgia bariátrica, ela tem detalhes que são diferentes das outras, né? É bem legal isso. A gente usa, por exemplo, um medicamento durante a cirurgia que relaxa a musculatura. Então, o músculo fica bem relaxado, permite que distenda o abdômen. Imagine, o abdômen é como se fosse uma tenda de circo. A gente consegue levantar o abdômen com um gás, que é gás carbônico. E daí terminou a cirurgia, a gente distende, é como se baixasse a tenda do circo, né? E quando a gente tem um relaxamento muscular bem profundo, essa distensão, ela acontece sem dor. Então, por isso que o paciente tem menos dor depois da cirurgia. E daí esse relaxamento a gente consegue reverter com outro medicamento no final da anestesia, que é tipo um antídoto. Então, a gente consegue relaxar o paciente profundamente. Terminou a cirurgia, a gente faz um antídoto daquele relaxante e o paciente começa a respirar, porque a gente precisa que ele mexa a musculatura do tórax aqui para expandir o pulmão e a pessoa conseguir ventilar e respirar sozinha. Então, hoje tem um monte de macete que a gente vai evoluindo, vai incrementando, e por isso que a cirurgia virou muito segura, muito rápida e pouco dolorida, né? E o que ficam realmente são só 5 furinhos que basicamente você nem percebe mais, né? Cicatrizes mínimas ali mesmo, né? É super, super tranquilo mesmo. Eu até, é uma coisa que, assim, até às vezes mostro para meus filhos, assim, logo depois que eu fiz a cirurgia, eles acharam que eu ia estar com a barriga aberta toda. Aí, mas como é que você operou ali? Eu falei, não, cara, só um buraquinho, como a cirurgia de vesícula, assim também, né? Isto, hoje a cirurgia de vesícula é realizada por vídeo, laparoscopia, mesma técnica, né? Sim. E até tem uma comparação que o índice de complicação hoje da bariátrica seria mais ou menos equivalente a uma cirurgia de vesícula. É super Então, comum. que é muito comum, as pessoas não têm tanto medo da cirurgia de vesícula, mas tem muito medo da bariátrica, entende? Então, isso é uma coisa que há 20 anos atrás era muito mais forte, né? As pessoas tinham muito mais medo e tal. Hoje tem muita gente por aí que já realizou a cirurgia.
e que vai quebrando os tabus, desmistificando tudo isso, né? Falando em vesícula, qual que é a relação vesícula-bariátrica? É. Boa pergunta, assim, né? Essa pergunta é legal, porque assim, pessoas que não têm pedra na vesícula e vão fazer a cirurgia bariátrica, elas vão ter aquele emagrecimento mais acentuado ali nos primeiros 6 meses, né? E a vesícula, ela fica meio paradinha, fica tipo stand-by ali, ela não é muito utilizada, porque a pessoa come pouca gordura, né? O volume da alimentação é menor. E daí faz com que a vesícula dentro tenha bile. E a bile, ela é rica em colesterol, que é diferente do sangue. O colesterol do sangue é uma coisa, e tem na bile tem colesterol também. O colesterol, quando não é, a vesícula não contrai muito, não é muito utilizada, fica paradinha ali a bile e ela começa a decantar como se fosse uma poeirinha num rio, né? E essa poeirinha, ela vai se juntando e vai formando pedrinhas. Então, existe hoje uma incidência na cirurgia, por exemplo, do bypass gástrico, de cada 4 pacientes que fazem a cirurgia, um acaba desenvolvendo pedrinhas na vesícula, né? Então, em torno de 25% vai desenvolver pedra na vesícula. Então, por isso que é fundamental o acompanhamento, porque a gente, com 6 meses ou perto disso, a gente solicita um exame de ecografia, ultrassom do abdômen. E esse exame ele vai conseguir identificar precocemente a presença ou não da pedrinha ali na vesícula. Naqueles casos que tem a pedrinha na vesícula, o ideal é realizar a cirurgia de retirada da vesícula, que a gente chama de colecistectomia por vídeo, que é para não evoluir com complicações, com dor, crise de vesícula. Até a pedrinha pode entrar no canal do pâncreas, fazer uma pancreatite, são situações bem graves. Então, sempre é bacana monitorar perto do 6º mês, monitorar com ecografia, para se tiver pedrinha na vesícula, a gente já resolve, né? E eu costumo dizer que eu gosto muito de fazer a cirurgia da vesícula depois da bariátrica, porque eu aproveito, faço a vesícula, que é bem tranquila, não porque eu adoro fazer cirurgia de vesícula, né? Também gosto, mas é porque a gente aproveita. Eu faço a cirurgia da vesícula, rapidinho, 10 minutos mais ou menos, e a gente faz o recall da bariátrica. Então, eu aproveito e eu vou lá na cirurgia bariátrica ali, vejo as alças, o intestino, o estômago, e vejo se está tudo bonitinho. Se está tudo no lugar, se não teve uma aderência, não está fora dos eixos, está tudo certo. Se não tiver, eu conserto na hora. E eu deixo bonitinho. E eu brinco que é recall, tipo carro de concessionária, né? Porque eu vou lá e ajeito, e dali que eu ajeitei nunca mais muda. Entendeu? Então, a minha vontade, na verdade, era fazer recall em todos. Poxa, Hein, doutor, Vinícius? não. Mas você, por exemplo, não tem pedra na vesícula depois da cirurgia. Não. E se Você ti- não teve. não tive. E se tiver antes, já tira na cirurgia também, né? Normalmente, quando a pessoa já tem pedra na vesícula, eu brinco que vai no embrulho, né? Normalmente a gente acaba fazendo a retirada da vesícula com a pedrinha junto com a bariátrica, Eu né? não ganhei o recall, então, porque eu já tinha tirado a vesícula quando eu Pois fui é. fazer a bariátrica. Mas a minha vontade era fazer recall em todo mundo. Só que daí, se eu chegar para vocês e falar, Samira, Vamos lá. vamos, eu só quero dar uma olhadinha lá dentro, você fala, sai fora, né, seu louco? Tá? Mas a vontade era essa, de eu fazer recall em todos. A máquina Tá? tá funcionando bem, acho que não precisa. É lógico que não, né? Não, não, Então, não. Não, tá tudo bem, tá tudo jóia. quando a pessoa tem a pedra na vesícula e vai para a bariátrica, a gente normalmente vai com o objetivo de fazer a bariátrica e tirar a vesícula. Mas tem situações que a pessoa tem muita gordura no fígado e a cirurgia, muitas vezes, tecnicamente, é muito difícil. Então, quando, por exemplo, é um cálculo único de vesícula só, que não tem muito risco de fazer uma pancreatite, muitas vezes a gente não faz, daí depois da cirurgia explico por que que eu não fiz, né? Porque era muito grande o fígado, deixa o paciente emagrecer, depois lá com 6 meses, 8 meses, a gente vai e volta e faz a cirurgia com muito mais segurança. Então, de vez em quando a gente faz isso, né? Em relação às técnicas, doutor, né? A SAM também é bypass. Esse bypass, acho que é o que se faz mais, é o padrão ouro, né? Como se diz. Mas Isso. quais são as principais técnicas? Quais são as diferenças? Então, hoje no Brasil, a gente tem autorizado, né, no Conselho Federal de Medicina, na Agência Nacional de Saúde, regulamentado, a gente tem o bypass gástrico, a gastrectomia vertical, que é conhecida como sleeve, e tem a derivação biliopancreática,
que é uma cirurgia que mexe muito na área do intestino. Essas cirurgias são cirurgia de Scopinaro e cirurgia de duodenal switch, tá? Que são cirurgias que são muito pouco faladas, divulgadas, Uhum, porque cada vez se faz menos, né? Hoje elas representam menos de 1% das cirurgias no mundo, né? E são cirurgias que acabam cursando com muita desnutrição, são cirurgias mais agressivas, que geram muita perda de peso. Na verdade, elas são as melhores para diabetes, para gordura no fígado, para colesterol, triglicerídeo alto. Só que o custo dessa cirurgia é muito alto. A pessoa pode evoluir com quadros de desnutrição proteica grave. Então a pessoa fica meio com cara de Walking Dead, né, nessas cirurgias, tá? Então come uma gordurinha, ele vai ter uma diarreia que para quem já usou um medicamento chamado Xenical ou Orlistat, é igualzinho. Então a pessoa comeu uma gordurinha, ela corre para o banheiro porque tem diarreia. Então, uhum. essas são cirurgias que cada vez se faz menos, né? E as duas principais no mundo hoje é o bypass e o sleeve, né? Inclusive, nos Estados Unidos se faz muito mais sleeve do que bypass, tá? E o sleeve, eu particularmente, eu faço muito mais a cirurgia do bypass, mas o sleeve, ela tem uma perda de peso muito semelhante ao bypass nos primeiros 2 anos. Depois do terceiro, quarto ano, o reganho na cirurgia do sleeve, reganho de peso, ele é muito maior. Então, muitas vezes a pessoa faz uma cirurgia de sleeve e acaba reganhando peso e ela até se culpa, achando, não, a culpa é minha e tal. Já vi em congressos cirurgiões que gostam da cirurgia de sleeve falarem que a cirurgia é ótima, porque você pode fazer a primeira, se o paciente lá com 5 anos, 8, 10 anos reganhar peso, você pode fazer a segunda. Você pode transformar num bypass, por exemplo, lá. É como se fosse uma vantagem. Eu, pensando do lado do paciente, eu não queria para mim, né? Imagina, você vai fazer uma cirurgia, você reganhou peso, imagine a crítica que você vai sofrer da família, de um monte de gente, dizendo, olha aí, fez bariátrica, mesmo assim você voltou a engordar e tal, né? E daí você tomar a decisão de fazer uma nova bariátrica é muito complexo, muito difícil, né? E o sleeve, ele também aumenta o refluxo. Então, são situações que não são muito boas. Mas o sleeve tem suas indicações, né? Tá? Inclusive tira uma parte disso. Tira mesmo, né? O sleeve, ele não mexe nada no intestino e ele mexe só no estômago. Então, é retirado um segmento do estômago, o estômago vira como se fosse um órgão tubular, assim, Uhum. e nessa cirurgia é retirado um pedaço do estômago. Na cirurgia do bypass não tira nada, só faz o desvio, né? Você falou ali de crítica da família, me veio uma outra coisa aqui na cabeça que eu acho bem importante a gente comentar, já que é o Dia Mundial do Combate à Obesidade, que você começou falando, a obesidade é doença, né? E não é tratada muitas vezes como doença, né? E o obeso, ele sofre muito, principalmente também da família. Não foi o meu caso, mas eu falo assim, sofre muito, muito preconceito no sentido de é relaxado, por que que não consegue emagrecer? Esse padrão também vai fazer uma cirurgia bariátrica, por quê? Porque é fraco? Porque não conseguiu emagrecer, por que que não conseguiu sozinho? Né? Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente deixar claro que não é assim, né? Tipo, obesidade é doença. A gente até compara, né? Se a pessoa fala assim, "Bom, você tem hipertensão, aí é doença. Diabetes é doença. Tireoide, tomar, remédio o resto da vida. A obesidade não. Aí o obeso é tratado, né, Mira, de uma e outra forma. você tocou num ponto fundamental, muito legal, porque veja, quando você tem um diagnóstico, tenho pressão alta, você vai no cardiologista, você toma um remédio e você acaba cuidando. Você não fica tratando em casa e nem entra nas mídias sociais para pegar dicas como tratar pressão alta. Não fazem isso. Você tem diabetes, não, então eu tô com diabetes. Então você vai no endocrinologista e faz os medicamentos que o endócrino manda. Obesidade não. A obesidade, as pessoas não vão no médico para tratar a obesidade, a minoria vai. A grande maioria, por exemplo, que tem obesidade leve, grau 1, ele acaba dando, ele acha que ele dá conta sozinho. Então é só eu diminuir a comida, fazer mais exercício, pego umas dicas aí nas mídias sociais, aí que hoje a gente tá cheio de gurus nas mídias sociais e que falam asneiras, falam absurdos e tal, que quem estuda muito isso fica com o cabelo em pé, né?
E muitas vezes na mídia social, a coisa cai na mídia social, parece que aquela pessoa ali é o maior expert do mundo. E ele fala com a maior categoria. E está falando um monte de coisa errada. E daí as pessoas acabam seguindo o caminho do tratamento da obesidade muito errado. Em vez de eles irem no médico, um endocrinologista, nutricionista. Hoje tem equipes treinadas para tratamento da obesidade. Mas a maioria das pessoas acaba não indo, né? Exatamente. Outras doenças, da hipertensão, a diabetes que se dá, é causada justamente pela doença, né, de fundo, que é a obesidade, né? Resolvendo aquilo, no meu caso, resolveu as outras, né? Mas é que as pessoas não concebem a ideia de que obesidade é doença. Tá ligado ao comportamento, né? Acham que não, eu só tô acima do peso porque eu comi uma pizza lá e tal, exagerei. Então acha que só tirando um pouquinho ali o pé e tal da comida vai emagrecer, né? Então é legal isso, porque cada vez mais a gente tem que encarar o tratamento da obesidade de uma forma multifatorial, né? A gente precisa tratar a obesidade, tratar o sono, né? Isso é uma coisa que a gente não falou. É fundamental uma pessoa que está fazendo tratamento clínico para emagrecer, ela tratar o sono. Ela tem que dormir bem. Se ela dormir bem, ela vai conseguir render durante o dia e ela vai ter hormônios a favor dela para emagrecer. Se ela dorme mal, dorme pouco, ela vai acabar ganhando peso ou vai ter muita dificuldade de perder peso, né? A pessoa pode ter um problema de tireoide lá que não sabe e ela vai ficar se matando lá de fazer dieta e não vai emagrecer de jeito nenhum, né? Então é multifatorial, você precisa mexer a questão familiar, né? Psicoterapia, muitas vezes. Tem N situações que tem que abordar para você conseguir atingir realmente um tratamento clínico para obesidade eficaz. Apesar do doutor ter falado que só 1% das pessoas que têm a indicação para cirurgia bariátrica, elas efetivamente fazem a cirurgia, tem crescido o número de cirurgias, né? Tem, cada vez mais, né? Uhum. Porque antes tinham mais tabus, mais medos da cirurgia. Ainda tem, né? Só que cada vez mais está sendo desmistificado. Inclusive, esse bate-papo aqui, isso é essa a ideia. É tirar os mitos da cirurgia, né? É ver vocês dois aqui, nenhum de vocês está com cara de Walking Dead, né? De Ainda bem. morto-vivo. A Samira, ninguém diz que ela fez cirurgia bariátrica, né? Né? De jeito nenhum. Né? O Vinícius tá lá puxando Nossa. ferro. Eu já Tá era na, feio assim antes. tá na academia. Eu não comentei nada. A bariátrica só me emagreceu, não me deixou mais bonito. É isso aí. Não, mas o Vinícius tá fazendo musculação lá, tá magrão forte aí e tal. Então, não tem nada de ficar magrinho, fraco aí, com cara de doente, né? Hoje em dia, você consegue ficar muito bem, né? Acho que a dica é só assim: quem estiver interessado e fizer bariátrica, ou pelo menos procurar alguém para fazer bariátrica, quem estiver ouvindo esse bate-papo e a gente ter conseguido, né, desmistificar um pouco, só procurem. Procurem um médico qualificado, né? Procurem um lugar bom para fazer bariátrica, porque isso também é importante, né? Você comentou antes e realmente isso, muitas vezes não é que a bariátrica não funcione, é a forma como ela foi feita, é a falta digamos, de orientação que você teve, né. Então, assim, tudo isso é importante, né, essa equipe ali é importante, tem que ouvir a nutricionista mesmo, tem que seguir a dieta, tem que fazer tem algumas coisas que tem que fazer. Tudo na vida você tem que seguir algumas regras, né, para você alcançar um objetivo. Então esse é o da bariátrica, não encare como vai ali, o papel é só do médico. O médico tem um papel fundamental, mas a gente também tem. Então eu acho que isso tem que ficar bem claro, que é só procurar um bom profissional e fazer o teu papel, aí dá certo. Pessoal, o papo tá muito bacana, muito bom, mas eu acho que eu vou pedir para o Vinícius falar as últimas palavras. Acredito que a Samira falou as últimas Já. palavras com chave de ouro, né? Vinícius, conte aí o que você gostaria de deixar de mensagem aí para o nosso público aí. Não, tá legal, até na linha do que a Samira falou. Eu, logo que decidi fazer a bariátrica e marquei a bariátrica, eu evitei comentar muito com as pessoas ao redor. Minha família sabia, evidentemente, mas assim, os amigos e tal, porque sempre tem alguém para falar alguma coisa negativa, ou enfim, né? Então, você está bem orientado, você está seguro, fez um acompanhamento com um nutricionista prévio, com o médico, com um psicólogo, muito importante, né? Inclusive com a família, né? O teu esposo sabia o que fazer no dump, isso é importante. Minha esposa, que era que estava mais apavorada, estava bem orientada pelo Dr. Nelson, então deu tudo tranquilo. Mas eu resolvi escrever um texto sobre a minha experiência com a obesidade.
e contar para as pessoas que eu ia ficar um tempo afastado ali e tal, porque eu ia fazer a cirurgia e tal, né. E escrevi um texto longo. Eu acabei recebendo uma enxurrada de mensagens legais de pessoas que queriam fazer, que não tinham coragem e tal, que iam me acompanhar. Falaram: continua escrevendo a tua experiência e tal. E eu passei a escrever, então, abri até meu perfil no Instagram, que não era aberto, é @sigaovinicius, que é bem facinho de seguir lá, e comecei a escrever a experiência. E daí tenho recebido vários contatos de pessoas assim, que com dúvidas muito elementares, assim, às vezes, sabe? Esse medo, eu posso comer? Tem uma pessoa que sempre pergunta, coloca a foto do prato, coloca a foto do prato que você está comendo hoje. Eu coloco lá para ela ver que eu estou conseguindo comer bem, né? E assim, eu acho que o que nós que passamos pela experiência, de fato, é combater a desinformação, né? A bariátrica é uma cirurgia, a bariátrica tem seus riscos. Então, esteja Uhum. bem orientado, bem consciente, vá seguro. Eu fiz a bariátrica, eu já tinha indicação, já era obeso e com comorbidades desde os 25 anos, mais ou menos. Eu fui fazer com 40, né? Foi quando eu me senti seguro. Hoje, o meu arrependimento é não ter feito antes. Se eu tivesse sido mais bem informado antes, né? Nós dois, né? Nós dois. Então, assim, mas é tudo uma questão de informação, de você estar seguro, você estar tranquilo e muito bem orientado. Então, basicamente é isso. Se informe em lugares, né, confiáveis, que, como o doutor falou, tem muita gente que fala bobagem aí também, que não dá para confiar, a pessoa não tem. Fala mal. Não é falar mal da bariátrica. Você tem que procurar saber a verdade. Vai nos dados, nas estatísticas, né? Procura um médico confiante, de confiança, né? E acredita em você que dá certo. Só que você tem que fazer o seu papel. Não adianta confiar só na cirurgia, porque senão é uma lua de mel que termina a lua de mel, você se separa da bariátrica, né? É isso aí. É. Acho que foi muito bacana, pessoal. Agradeço de novo a presença de vocês. E vamos ver, né? No futuro aí fazer mais encontros desse jeito aí, né? Com certeza, eu quero só agradecer também a oportunidade da gente estar aqui, né? Tá? Porque afinal de contas, a gente também pode mostrar um pouquinho da nossa história, né? Sem dúvida. Muito legal. Obrigado Obrigada a e, você, e Rodrigo. vamos que vamos. Tchau, Vamos tchau. embora. Valeu.